Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O mais forte do multiverso. Capítulo 61. Soren fechou seu status e então abriu um portal para a dimensão Hollow e desapareceu. Quando ele saiu do portal, ele estava acima do mundo dos Owlaws. Olhando para o mundo, Soren podia ver um bando de Owlaws inferiores que estavam viajando ao redor. Ele não prestou atenção a esses seres enquanto perguntava a Sakura. Sakura, onde fica o primeiro rei? Soren. Jin. O anfitrião deve seguir em frente por 50.000 quilômetros. Puta merda. Até agora. De qualquer forma, eu tenho viagem espacial, então posso chegar lá com algum esforço, Soren. Soren então abriu mais portais em uma direção por um bom tempo. Depois de 10 saltos, o sistema disparou. Jin. Parabéns ao anfitrião por atualizar viagem espacial para o nível 08. Finalmente cheguei ao nível 8. Incrível. Só mais alguns saltos e eu devo estar lá, Soren. Enquanto Soren saltava, algo vindo de baixo percebeu e começou a segui-lo, escondendo sua aura. MHH rápido. Temos que nos encontrar. Soren sentiu uma pequena aura o seguindo, mas a colocou no fundo de sua mente enquanto continuava em direção ao lugar do primeiro rei. Quando Soren chegou lá, ele decidiu esperar um pouco do lado de fora para recuperar suas energias. Quem está aí? Soren. Soren estava prestes a se levantar de seu descanso quando algo disparou para frente, antes de se recuperar e se esconder atrás de algo, percebendo que seu alvo havia parado um pouco mais à frente. Ele percebeu? Não. Ele não pode ter percebido, certo? E já notei você, então saia, Soren. Ele consegue ler mentes. Devo sair então? No momento em que o ser que estava seguindo Soren decidiu sair para encontrá-lo, Soren falou. Se você não quiser sair, eu vou te forçar a sair, Soren. Quando o ser ouviu as palavras de Soren, ele percebeu que ele não era um homem paciente e estava pronto para abrir um buraco para descobrir quem eles eram. Não. Estou saindo. Quando Soren viu a coisa saindo de trás da área onde estava escondida, ele conseguiu distinguir alguns detalhes. Era uma garota de cabelos ruivos e olhos dourados. Quando Soren foi do rosto dela em direção ao resto do corpo para ver se ela tinha alguma arma, ele conseguiu ver um grande buraco no peito dela. Você é um Hollow? Você veio aqui para tentar tirar minha vida? Soren. Não. Nenhuma vida. Eu não sei o que sou. Eu acordei um dia com sede e matei as coisas por aqui e tirei um pouco do sangue delas. Mas então eu vi você. Você brilha. Soren olhou para a garota e percebeu que ela não tinha nenhuma arma visível, mas se alguém fosse contar qualquer coisa como armas, seu peito tinha 2 armas grandes. E qual é o seu nome e o que você quer dizer com eu brilho, Soren? Meu nome? Bem, acho que não tenho um. Talvez eu tenha em algum momento. Você pode me dar um? Nomes? Não sou muito bom em dar nomes, Soren. Enquanto Soren pensava em um nome, ele sentiu uma sensação de mordida nos dedos. Quando olhou para baixo, viu uma garota chupando seus dedos. Mastigando. Ai, sério, Munchi. Me solta agora, Soren. Desculpe. Por favor, não machuque Misha, eu nunca mais farei isso, Misha. Misha? Pensei que você não tivesse nome. Soren. Só me ocorreu quando eu tinha um pouco do seu sangue. Toda vez que eu bebia um pouco do sangue das criaturas aqui eu ganhava algum conhecimento. Eu também posso fazer isso, Misha. Misha então formou uma máscara Hollow que cobriu seu rosto. Ela então a moveu para o lado e quando viu que Soren não estava interessado, ela começou a fazer beicinho. Eu posso fazer mais do que isso. Assista isso, Misha. Misha então estendeu as mãos como se estivesse segurando uma espada e a máscara começou a se desintegrar e se transformar em uma espada branca com padrões dourados. Agora isso é interessante. Você pode evoluir a espada, Soren. O evoluir? Você quer dizer fazer cobrir minhas mãos? Eu posso fazer isso, Misha. Misha então se concentrou e fez a espada se desintegrar e se reformar ao redor de suas mãos, dando a ela patas brancas semelhantes a um gato com garras. E acima de sua cabeça apareceram orelhas de gato douradas. Você pode me mostrar o seu, senhor, Misha? Meu nome é Soren, e todos que empunham esse tipo de espada têm uma forma diferente, e se eu soltar a minha, ela irá destruí-lo, Soren. Então por que você está aqui, senhor Soren, Misha? Estou aqui para matar aquele que mora um pouco atrás de mim, então irei embora, Soren. Posso ir com você quando você for embora, Misha? Bem, Soren. Quando Soren tentou recusar, ele ficou olhando para as orelhas de Kitty curvadas para baixo e os olhos brilhantes que fizeram Soren sentir que precisava levá-la com ele. Ok, eu vou te levar comigo, mas você deve ficar fora do meu caminho, Soren. E sem problemas. Eu estarei atrás de vocês, Misha. Soren deu um suspiro e então se virou em direção ao destino e seguiu para a área onde nenhum Hollow ousava passar. Quando ele chegou um pouco mais perto, uma pressão estrondosa caiu sobre Soren e Misha. Ei, você está bem, Soren? Soren se virou para ver se Misha havia caído no chão devido à pressão. Quando viu Misha de pé, ficou atordoado porque naquele momento Soren quase foi empurrado para os joelhos. Senhor Soren, você está bem? Por que você está de joelhos? Misha. De longe, uma voz ecoou e fez com que Soren tapasse os ouvidos. Quem é você, garotinha? Como você consegue suportar a pressão? Quando Soren olhou para cima, havia um homem parado no ar com um casaco nas costas. Quando Soren se levantou, ele ainda estava um pouco abalado pela pressão e pela voz que vinha daquele homem. Eu sou Misha, por favor deixe o senhor Soren em paz, Misha. Soren ficou surpreso quando viu que nada disso afetava Misha nem um pouco. Ele começou a se perguntar a mesma coisa que o homem que supostamente é o primeiro rei. Quem é essa garota? Soren então percebeu que lutar contra esse cara é impossível, mas então caiu a ficha. Cai. Bem, eu só posso tentar, se não funcionar, então eu posso correr, Soren. Eu sou o primeiro rei e o rei mais forte. Meu nome é KJ, nome desconhecido. Kai. Soren. Soren então lançou um forte raio de luz que destruiu o primeiro rei. Quando o ataque terminou, Soren desmaiou.
Capítulo 62. E névoa. Ren. Senhor. Oren. Senhor Soren. Misha. Quando Soren estava voltando a si, viu Misha segurando seu rosto, fazendo respiração boca a boca para tentar salvar sua vida. Quando Soren viu isso, ele se sentiu um pouco envergonhado. O que aconteceu? O que você está fazendo? Soren. Graças a Deus, você está seguro. Eu estava usando uma técnica que vi em uma de suas memórias de Misha. Memórias. Você olhou nas minhas memórias. Soren. Bem. Sim e não. Quando provei um pouco do seu sangue, ganhei algumas das minhas memórias junto com algumas das suas. Foi o mesmo quando comi o sangue das criaturas por aqui, Misha. E o que você viu? Quais memórias? Soren. Soren rapidamente incitou Misha a revelar quais memórias ela viu, porque Soren nunca havia feito respiração boca a boca. Ah bem, eu vi você em uma engenhoca estranha e você estava fazendo algo estranho e então você ouviu um som de boom e então você colocou sua boca ao redor da coisa estranha. E então eu vi você parado em uma sala branca a Misha. Soren então olhou para Misha e percebeu que ela viu a única lembrança que ele não queria que ela visse. Quando Soren olhou para ela olhou para ele e falou: tentei fazer a mesma coisa que você, mas quando abaixei suas calças ficou muito estranho, então fui até sua boca, Misha. O que você quer comigo, Soren? Soren olhou para sua metade inferior e viu suas calças abaixadas. Quando ele registrou o resto da frase de Misha, ele se sentiu um pouco aliviado, mas ainda se sentiu envergonhado. Tão envergonhado que o sangue em seu rosto começou a sumir e seu rosto ficou branco. Ah, não. Você precisa que eu use minha boca para soprar mais ar? Ou você precisa que eu sopre naquela coisa estranha, Misha? Quando Soren ouviu a segunda parte, ele rapidamente voltou e gritou: não, eu não preciso de ajuda, Soren. Quando Soren disse isso, Misha desviou o olhar do rosto de Soren e foi em direção à parte inferior dele, que ainda não estava coberta, e viu um poste alto e o apontou. Ei, por que essa coisa está agindo como agiu na memória, Misha? Soren olhou para onde Misha estava apontando e surtou, rapidamente puxou as calças para cima. Quando Soren levantou as calças, ele rapidamente se afastou. É o quê? Ei, espera aí. Você está se esquecendo de mim, Misha? Soren se virou e falou suavemente com Misha. Vou te tirar daqui, mas não fale sobre isso com ninguém. Nunca, Soren. Misha rapidamente concordou com o pedido de Soren com um aceno de cabeça. Soren, satisfeito com sua resposta, abriu um portal e apareceu na cidade. Aqui estamos. Agora tenho outras coisas para fazer. Não cause muitos problemas, Soren. Você vai me deixar? Você vai voltar, Misha? Soren olhou para Misha e então disse com uma cara séria: sim, eu voltarei. Seja bonzinho e vá encontrar pessoas boas para te ajudar, Soren. Ok. Vou esperar seu retorno então, senhor Soren. Misha. Soren então começou a se afastar para encontrar um aliado vazio para deixar o mundo, enquanto ele se virava para ver se Misha iria segui-lo. Ele a viu indo em direção a um aliado onde algumas pessoas de aparência suspeita a estavam chamando. E isso é ruim. Já configurei o transporte, Soren. O anfitrião deixará o mundo em 20 segundos. O que devo fazer, Soren? Por outro lado, Misha estava andando por aí e foi chamada de longe. Quando ela começou a se aproximar, pessoas suspeitas começaram a falar com ela. Ei, mocinha, você quer me fazer um agrado? Bandido. Misha, que era ignorante do mundo, falou rapidamente. Você precisa que eu sopre ar em você? Você vai morrer, Misha. O bandido ficou surpreso ao ver que a moça era uma idiota. Quando percebeu que tinha uma chance de atraí-la, ele rapidamente mudou de atitude. Sim, eu estou morrendo mesmo. Preciso que você sopre ar em mim, bandido. Misha se aproximou e olhou novamente para o que estava apontando no raio. Ah, eu posso fazer isso. Eu ia fazer isso com outro cara que eu tinha acabado de fazer amizade, mas ele me rejeitou, Misha. O bandido ficou atordoado e não conseguiu deixar de pensar consigo mesmo. Aquele cara deve ter sido um medroso virgem. Que achado o bandido. No momento em que o bandido estava baixando as calças e Misha estava se ajoelhando, um homem correu em direção a eles em alta velocidade. Quando o bandido viu isso, ele gritou rapidamente. Espere sua vez, cara. Ela está comigo, bandido. Soren então deu um soco explosivo em todo o corpo do bandido e agarrou Misha. Você voltou tão cedo, senhor Soren? Por que você o matou? Eu ia ajudá-lo soprando ar nele, Misha. Soren ficou perplexo. Quão estúpida era essa garota? Ele também pensou que se essa garota fosse ainda mais estúpida, ela seria uma retardada andando em círculos. Tenho muito a te ensinar, mas acho que você vai vir comigo agora, Soren. Naquele momento, Soren e Misha desapareceram daquele lugar e reapareceram em um vazio colorido. Enquanto Misha olhava ao redor, ela podia ver todas essas esferas que continham pequenas luzes e não pôde deixar de perguntar. O que são estes, Misha? Mas antes que Soren tivesse a chance de explicar, uma voz alta ecoou. Este é o multiverso do anime. Você é um convidado não convidado, então vou excluir o intruso? Quando Soren ouviu isso, ele interrompeu rapidamente. Espere. Ela é minha, eu vou convidá-la, Soren. O anfitrião aceita o intruso como parceiro na vida? Sim. Agora, por favor, sem purgação, Soren. O anfitrião agora aceitou uma esposa. O parceiro anfitrião será mantido em estado congelado pelo sistema até que o anfitrião precise do parceiro anfitrião. Por que ela precisa ser mantida congelada, Soren? A parceira do anfitrião não tem um corpo estável que possa sobreviver aqui. O sistema mantê-la em estado congelado para salvar sua vida. E por favor, faça isso. Misha, eu te trarei de volta quando eu chegar ao novo mundo. Eu te vejo em breve, Soren.
A enviando o parceiro anfitrião para o modo de congelamento? Capítulo 63. Senhor Soren, o que está acontecendo, Misha? Misha foi então congelada e trazida para o sistema. Quando Soren viu isso, ele se sentiu um pouco culpado por trazê-la com ele, mas quando pensou em como ele a salvou de ser possivelmente abusada, ele se sentiu melhor. Sakura, o próximo mundo para o qual eu gostaria de viajar seria One Piece, na época em que Luffy era um menino e foi salvo por Shanks. Soren, enviando o anfitrião para One Piece, o anfitrião chegará a esse mundo em 8 horas. Essa é uma viagem bem longa. Sakura, você pode me colocar em modo de espera até chegarmos lá? Soren, Jin, o sistema pode fazer isso para o anfitrião, mas não é recomendado. O anfitrião pode enfrentar perigos se não estiver acordado para lidar com eles. Acorde-me se algo perigoso acontecer. Preciso descansar, Soren. Enquanto Soren adormecia, o tempo começou a passar. Depois de cerca de 3 horas flutuando no vazio com centenas de mundos de anime passando, algo urgente aconteceu. Quando Sakura percebeu isso, ela rapidamente avisou Soren. Jin, aviso. Algo está se aproximando do anfitrião, prepare-se para a batalha. Quando Soren acordou dos altos avisos que estavam piscando em sua cabeça, ele rapidamente assumiu uma posição de batalha. Quando Soren estava completamente acordado, ele deu uma olhada ao redor. O que está acontecendo, Sakura? O que preciso preparar? Soren. Assim que Soren disse isso, uma enorme figura negra disparou em sua direção por trás. Quando Soren se virou para bloquear, ele foi lançado voando algumas centenas de metros para trás. O que é essa coisa? Espere, é esse monstro devorador de mundos? Soren. Jin. O anfitrião está correto. O anfitrião cruzou o caminho da criatura e a criatura está tentando devorar o anfitrião. Devorar. Minha bunda. Vou matá-lo e fazê-lo desejar nunca ter tentado, Soren. O sistema não recomenda esta opção. Quando Sakura contou isso a Soren, ele começou a pensar em algumas maneiras de escapar ou lutar para sair. Depois de pensar um pouco, Soren decidiu agir e escapar. Morra, monstro. Coma meu relâmpago flamejante, Soren. Quando Soren atacou o monstro, as chamas e os raios desapareceram completamente. No segundo seguinte, Soren foi visto golpeando a pele do monstro com a lâmina nua de sua Zanpakuto. Aviso! Aviso! O anfitrião estará em perigo iminente se o anfitrião prosseguir com o ataque. Soren rapidamente recuou do ataque, mas a criatura era mais rápida que Soren e o atingiu com um tentáculo preto como breu, fazendo Soren voar. Filho da P, Soren! Soren não aguentou e cuspiu um bocado de sangue, deixando-o meio morto. Quando Soren se recuperou do ataque, ele rapidamente perguntou a Sakura. Sakura, se eu usar a Kai, isso mataria esse monstro? Soren. O sistema não sabe. O anfitrião pode tentar, mas não há promessas. Soren levantou a mão e usou a Kai. Uma luz brilhante brilhou da mão de Soren. A luz sugou os poderes de Soren, drenando-o completamente e fazendo-o desmaiar. O monstro que não se incomodou com essa luz atacou Soren inconsciente, esfaqueando-o através de seu corpo. Aviso! O anfitrião foi atingido por um golpe mortal. O sistema irá iniciar agora plano de proteção do anfitrião. Uma luz brilhante brilhou do corpo de Soren. Quando a criatura negra chegou para acabar com Soren e apagá-lo da existência, a luz entrou em contato com o corpo do monstro. Aquela luz que cobria o corpo de Soren causou dano à criatura e a fez uivar antes de fugir. Jin. A alma do anfitrião foi destruída. Reparo em andamento. Uso forçado do selo de poder. O anfitrião continuará para One Piece. O reparo da alma levará 5 horas. Enquanto Soren flutuava no vazio em direção ao seu destino, ele estava inconsciente. Depois de 5 horas, Sakura soou novamente. Reparo concluído. O anfitrião chegou, entrando no mundo. Quando o corpo de Soren chegou ao One Piece, ele ainda estava inconsciente. Depois disso, Sakura abriu o portal para One Piece e Soren entrou. Ei, capitão, o que é aquilo lá em cima no céu? O cara que fez essa pergunta estava olhando para o céu e vendo algo caindo em direção ao barco em que ele estava. Não sei. Talvez um pássaro? Capitão. À medida que a figura no céu se aproximava do barco, algumas pessoas a bordo conseguiam distinguir a figura de uma pessoa. E a pessoa que gritou originalmente estava logo abaixo da figura caindo. Cuidado, Rick está vindo direto para você, capitão. Quando o sujeito conhecido como Rick olhou para seu capitão e viu para onde ele estava apontando, era tarde demais para reagir. Quando Rick se virou, no segundo seguinte a figura caiu em cima de Rick. Depois disso, o capitão caminhou até a pessoa que estava deitada em cima de Rick. Precisa de ajuda aí? Hahaha, capitão. Isso não tem graça, capitão Shanks Rick. Algumas horas depois, em um quarto do navio, Soren estava começando a acordar. Quando ele começou a abrir os olhos, ele viu uma figura borrada com cabelos ruivos. Onde estou? Soren. Então você está acordado agora? Ótimo. Você acabou de cair no meu navio. Meu nome é Shanks. Eu sou o capitão deste navio e Shanks. Navio? Shanks. Onde estamos? Soren. Estamos na Grand Line. Você caiu do céu. Então você é da cidade nas nuvens. Shanks. Cidade nas nuvens? Não, Soren. Shanks ficou perplexo ao saber que o garoto diante dele não era da ilha acima das nuvens. Agora ele estava se perguntando de onde ele veio. Então como você acabou caindo no meu navio, Shanks? Shanks se virou para Soren e perguntou. Eu vim de muito longe e vim aqui em busca de aventura. Porque eu caí do céu, bem, eu tenho um poder que me permite andar no ar, Soren. Soren pensou em uma verdade e mentira magnífica e contou a Shanks. Quando ouviu isso, Shanks se animou e perguntou. Então você tem poderes de Akuma no Mi? Qual é o seu nome, garoto? Shanks. Soren. E sim, eu tenho poderes de Akuma no Mi, mas ainda sei nadar, deve haver algo especial em mim, Soren. Shanks olhou para Soren e então disse com um sorriso. Bem, Soren, você gostaria de se juntar à minha equipe? Shanks. Claro, eu adoraria me juntar a vocês, Soren. Soren e Shanks saíram da sala e foram até o convés principal do navio. Quando chegaram lá, Shanks reuniu todos ao redor dele e de Soren.
Todos. O que dizemos aos nossos novos membros da tripulação? Shanks. Olá, nós somos os piratas do cabelo vermelho, bem-vindos a bordo. Tripulação. Bom, agora vamos beber para terminar a introdução, Shanks. Shanks então levou Soren com ele e foi até as cabines para mostrar a Soren onde ele ficaria. Bem, este é o seu quarto. Você não parece ter uma arma. Você perdeu sua arma? Shanks. Shanks perguntou enquanto observava Soren e percebeu que ele não tinha nenhuma arma visível. Eu tenho uma arma, eu só a mantenho escondida, Soren. Quando Soren disse isso, ele então puxou sua Zanpakuto para fora do vazio como se estivesse desembainhando uma espada da bainha. Quando Shanks disse isso, ele ficou surpreso e rapidamente questionou. Você pode esconder coisas em algum tipo de espaço? Eu pensei que você tivesse uma fruta do diabo que lhe desse a habilidade de andar no ar. Shanks. Soren percebeu que errou e rapidamente deu uma resposta suspeita a Shanks. Eu tenho múltiplas habilidades. Um dia eu estava andando por aí e encontrei um monte de frutas, eu comi e desmaiei. Então acordei assim, Soren. Capítulo 64. Quando Soren contou a Shanks a mentira que foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça, ele percebeu que era estúpido e que ninguém acreditaria nele. Ele desejou poder voltar atrás e pensar em uma mentira melhor, mas no segundo seguinte Soren viu Shanks sorrir. E uau! Você deve ter comido uma fruta divina que lhe deu a habilidade de comer mais de uma fruta do diabo sem explodir, Shanks. Soren então percebeu que Shanks não era o mais brilhante da caixa. Qualquer pessoa normal refutaria imediatamente a última declaração de Soren e pensaria que algo estava errado. Mas quando Soren viu como Shanks acreditava totalmente nele, ele sentiu que por trás dessa crença um dia estaria a queda de Shanks. Você acredita em mim? Soren. Shanks, que estava admirando seu novo membro da tripulação com uma expressão satisfeita, mudou sua expressão para uma de questionamento quando ouviu Soren perguntar se ele acreditava nele. Por que eu não acreditaria em você? Não há razão para eu não acreditar em você. Eu não vejo como um inimigo nem sinto que você seja o tipo de pessoa que mente sobre algo assim e Shanks. Soren ficou atordoado com os mundos de Shanks. Shanks nem conhecia Soren nem achava que ele era um cara mau. Isso um dia realmente derrubaria Shanks e se Soren ficasse com ele, ele poderia cair também. Logo um membro da tripulação se aproximou de Shanks e Soren e começou a conversar. Capitão, a bebida está pronta. Vamos festejar. Membro da tripulação. Soren já podia perceber que o membro da tripulação à sua frente já havia bebido um pouco antes de vir buscá-los. Quando Shanks viu o membro da tripulação, ele abriu um grande sorriso e gritou. Vamos festejar então. Shanks. Shanks começou a seguir o membro da tripulação para aproveitar a bebida com os outros. Então ele se virou e percebeu que Soren não os estava seguindo. Então ele falou com Soren. Vamos Soren, se chegarmos atrasados não vai sobrar mais bebida para nós, Shanks. Shanks correu de volta e começou a puxar Soren para que se apressasse para que ele pudesse pegar um pouco da bebida antes que acabasse. Quando Soren percebeu que Shanks queria ir, Soren então falou que não queria ir porque havia algumas coisas que ele queria verificar antes de entrar na festa. Eu vou me juntar a vocês mais tarde, preciso verificar algumas coisas antes de sair, Soren. Shanks olhou para Soren e então pensou que talvez esse cara não gostasse de beber, então ele desistiu de arrastar Soren para fora e o deixou em paz. Shanks então deu uma palavra rápida a Soren antes de sair para se juntar ao resto da tripulação. Vou tentar guardar um pouco de bebida para vocês, mas não prometo nada. Esperem seu capitão, seus bastardos bêbados, Shanks. Shanks então saiu correndo deixando Soren e essas palavras. Soren então realmente pensou sobre suas palavras cuidadosamente e pensou que cometeu um grande erro ao se juntar aos piratas do cabelo vermelho. Soren então entrou em seu quarto e sentou-se com as pernas cruzadas e abriu o sistema. Sakura, você poderia me mostrar meu status? Me sinto mais fraco por algum motivo, Soren. Jin. O anfitrião foi selado. Mostrando o status do anfitrião? Nome, Soren Zoldyck Rei. Nome adotivo, Soren Kurosaki. Idade, 17. Poder da alma, capitão da alma, mestre. Sorte, sortudo. Corpo, destruição, selado. Linhagem, Soma Yukiera, Erina Nakiri Uchiha, Mangekyou Sharingan, Hollow Máscara. O que é isso? Por que há tantos selos? Soren. Jin. Quando o anfitrião estava lutando com Wold Aether, a alma do anfitrião foi danificada e o sistema teve que usar plano de proteção do anfitrião para salvar a vida do anfitrião. Ao fazer isso, o sistema foi fundido com a alma do anfitrião inteiramente e o anfitrião foi selado. E eu entendi a parte do selamento, mas a fusão com minha alma? Como eu estava conectado a você antes? Soren. Jin. O sistema foi conectado com o corpo do anfitrião. Agora que o sistema está conectado com a alma do anfitrião, não há como se separar do sistema. O parte do sistema? Por que eu iria querer fazer isso? Soren. Se o anfitrião quisesse ser uma pessoa normal no futuro, o anfitrião precisaria se separar do sistema. Não que ele esteja vinculado à alma do anfitrião, o anfitrião terá que seguir o caminho de Pi. O caminho de quê? Soren. Se o anfitrião não entender o sistema, o anfitrião não é qualificado. Você pode tentar novamente no futuro? Bem, não há como pensar nisso agora. Sakura, você poderia simplificar meu status? Soren. Jin. Simplificando o status. O anfitrião gostaria de se converter ao poder deste mundo? Qual é o poder deste mundo? Soren. O poder que emana deste mundo é chamado de aura. Envolve frutas do diabo, aqui e habilidades. Sim, converta meu poder em aura. Não como se eu tivesse meus poderes de qualquer maneira, Soren. Jin. Conversão concluída. Agora exibindo o status do anfitrião? Nome, Soren Zoldyck Rei. Idade, 17. Aura, indefinido. Sorte, sortudo. Corpo, destruição, selado. Linhagens, 4 linhagens. Soren assentiu com a cabeça em aprovação, em vez de ter uma grande dor de cabeça ao olhar para a longa lista de habilidades. Ele agora poderia escolher abrir uma lista e exibir suas habilidades.
Soren então se levantou de seu lugar e saiu da sala. Ele agora iria se juntar à festa. Eu esqueci. Eu ainda tenho acesso às minhas linhagens. Máscara. Soren. Soren estendeu a mão para o vazio e uma máscara Hollow começou a se formar em sua mão. Quando ela se formou completamente, ele a colocou e começou a se dirigir ao convés do navio. Quando Soren chegou ao convés principal, ele viu um monte de gente se divertindo muito, bebendo e festejando. Soren se juntou à multidão com a máscara caída na lateral da cabeça. Soren, rápido, venha se juntar a nós, Shanks. Shanks avistou Soren e rapidamente o convidou. Quando Soren se aproximou, viu Shanks e um homem com uma grande espada nas costas e um chapéu preto cobrindo o rosto. Soren, este é Mihawk. Ele é meu rival na esgrima até eu perder meu braço, Shanks. Shanks apontou para seu braço esquerdo faltando e deu uma leve risada, então olhou para Mihawk e começou a apresentar Soren a Mihawk. Este aqui é o nosso novo membro. Ele caiu do céu em cima do Rick, Shanks. Quando Shanks apresentou Soren, Mihawk deu a Soren um olhar leve antes de ignorá-lo completamente. Soren sentiu que Mihawk era um pouco arrogante e sentiu que ele o menosprezava. Shanks então continuou sua introdução de Soren. E ele também é um espadachim. Ainda não sei o quão bom ele é, mas desejo que você treine com ele, Shanks. Mihawk foi pego pelas palavras de Shanks, então lançou um olhar completo para Soren e então falou: Não vejo uma espada. Como alguém pode ser um espadachim se não está preparado o tempo todo para lutar com sua espada, Mihawk? Neste momento, um som metálico foi ouvido quando Mihawk desapareceu de seu assento e apareceu com sua espada desembainhada. E aquele que colidiu com ele não era outro senão Soren. Na mão de Soren estava a lâmina de sua Zanpakuto. Ela foi levemente puxada do vazio apenas o suficiente para bloquear o golpe de Mihawk. Você está tentando me matar? Você não está preocupado que eu possa ser mais forte que você? Soren. Shanks tinha acabado de perceber o que tinha acontecido, começou a olhar para a situação e rir. Então ele tem algumas habilidades. Hahaha, Shanks. Mihawk que ficou um pouco surpreso então recuou. Quando Soren viu Mihawk recuar ele então embainhou sua espada completamente e a lançou de volta no vazio. Mihawk agora estava ali com sua espada amarrada atrás das costas. Então ele olhou para Soren e falou novamente. Nada mal, mas ainda lhe faltam habilidades Mihawk. Mihawk então sentou-se de volta ignorando Soren. Shanks então se virou completamente para Soren e gesticulou para que ele se sentasse e tomasse uma bebida. Soren então deu uma olhada no local que Shanks apontou e agarrou a caneca que Shanks lhe entregou. Soren tinha 17 anos neste corpo, mas na verdade ele tinha quase 40. Ele pegou a bebida e a engoliu. Olha pessoal, Soren é bom em beber, Shanks. Soren então colocou a caneca na mesa em que estava sentado e Shanks então percebeu algo novo sobre Soren, então ele perguntou. Ei Soren, o que é essa coisa parecida com uma máscara? Shanks. Ah, isso? É só uma lembrança de quando eu era mais jovem, Soren. Soren então começou a falar sobre sua máscara Hollow e de longe um membro da tripulação veio correndo e sem fôlego. Capitão. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Membro da tripulação. E o que é isso? Aqui tome um pouco de bebida, Shanks. Shanks entregou a caneca em sua mão ao homem que tinha acabado de correr. Quando o membro da tripulação viu o quão gentil Shanks foi com ele, ele começou a chorar um pouco. O cara agarrou a caneca e começou a colocá-la nos lábios quando o outro membro da tripulação veio correndo e falou. Capitão, a bebida. Estamos todos fora. Membro da tripulação 2. Shanks ouviu o tripulante e seu rosto mudou rapidamente quando ele pegou a caneca de bebida de volta do tripulante a quem ele tinha acabado de dar, antes mesmo que o sujeito pudesse tomar um gole. E sem bebida. Precisamos ir mais rápido. E você sabia que estávamos sem bebida e ainda quis aceitar minha oferta quando eu não sabia que estávamos sem bebida, Shanks. Sim. Desculpe, capitão, membro da tripulação 1. De repente, outro membro da tripulação apareceu correndo e gritando. Capitão. Grande problema, membro da tripulação 3. Shanks então se virou para o cara que tinha acabado de correr e falou. Eu sei. Estamos sem bebida. Shanks. O membro da tripulação que tinha acabado de chegar então gritou. E o quê? Sem bebida. Não pode ser membro da tripulação 3. Quando Shanks percebeu que o homem que tinha acabado de chegar não estava ali por causa da bebida, ele perguntou por que ele estava ali. Capitão, há uma frota de navios de guerra da marinha vindo em nossa direção, um membro da tripulação 3. Shanks então endireitou o rosto e disse. Só isso? A bebida é mais importante. Esqueça os fuzileiros navais e Shanks. Capítulo 65. Quando Shanks disse essas palavras, os 3 membros da tripulação que achavam que seriam atropelados pelos fuzileiros navais começaram a repensar as coisas. Então um dos 3 membros da tripulação disse. Sim, bebidas são mais importantes. Mas como vamos conseguir mais bebidas? Membro da tripulação 2. Shanks então pensou a mesma coisa, se não houvesse mais bebida para beber, a festa deles acabaria. Enquanto Shanks pensava por um momento, ele chegou a uma conclusão e então reuniu todos perto o suficiente para sussurrar. Se ficarmos sem bebida e estivermos cercados por fuzileiros navais, isso significa que poderemos obter mais bebida deles. Shanks. Todos pensaram nisso por um tempo até que Soren falou. Precisamos de bebida? Posso pegar uma bebida para vocês, Soren? Shanks se animou quando ouviu alguém dizer bebida e quando viu Soren perguntou rapidamente. Você tem bebida? Se sim, então não precisamos nos preocupar com os fuzileiros navais e apenas ir embora e continuar nossa festa, Shanks. Soren ficou sem palavras. O homem que ele achava que era o personagem mais foda do anime, One Piece, era um completo idiota. Não, eu não tenho nenhuma bebida comigo, mas aposto que aqueles fuzileiros navais têm. E você disse que queria saber o quão poderoso eu sou. Eu vou te mostrar agora, Soren.
Soren então se virou, colocou sua máscara Hollow sobre o rosto e pulou para o céu, ativou sua habilidade de controle espiritual e agora estava parado no ar. Graças a Deus que o controle espiritual foi uma das únicas habilidades que não foram seladas. Agora posso mostrar um pouco do meu poder e quando terminar, posso perguntar a Sakura sobre como desbloquear meus poderes. Soren. Todos que estavam no convés do navio Shanks então olharam para o ar para Soren que parecia estar flutuando ali. Quando todos o viram puxar uma espada do vazio, eles começaram a antecipar o que ele faria com aqueles navios de guerra da marinha. Do outro lado, os fuzileiros que estavam encarregados de observar o navio que estavam prestes a interceptar rapidamente se assustaram quando viram um homem com uma máscara parado ali no ar. Um deles rapidamente deixou o convés de observação para ir encontrar seu superior. Capitão. Capitão. É uma emergência. No navio dos piratas do cabelo vermelho que estamos tentando interceptar a um homem com uma máscara parado no ar com uma arma em punho. Tripulante. Quando o capitão dos navios de guerra da marinha ouviu isso, ele decidiu verificar por si mesmo, e quando chegou ao convés de observação, o homem que estava no ar começou seu ataque. Todos, para seus postos de batalha, este homem vai fazer seu ataque, capitão da marinha. Soren, que estava parado no ar, fez uma pergunta a Sakura antes de começar seu ataque. Sakura, há alguma habilidade com espada que eu possa comprar que me ajude a derrotar esses navios de guerra? Soren, Jin. O sistema recebeu a solicitação do anfitrião e compilou uma lista a partir da descrição do anfitrião. O anfitrião pode escolher na lista abaixo. Loja de habilidades. Torrental Slash. Quando o usuário levanta sua espada, ela acumula poder, e quando o usuário corta para baixo com esse poder, causa uma grande onda de poder para destruir qualquer coisa em seu caminho. Aviso. Causará grande dreno de resistência ao usuário. Pontos do sistema. 10.000. 2. Temperamento do Deus da Guerra. Quando o usuário concentra seu poder em uma única lâmina e corta, isso fará com que o Deus da Guerra desça e mate qualquer coisa que a lâmina atinja com uma explosão de poder. Aviso. Pode causar um profundo dreno de poder após o uso. Pontos do sistema. 20.000. 3. Golpe de espada voadora. Quando o usuário ataca, ele causa alto dano a tudo e qualquer coisa. Esse golpe é bom para enfrentar um exército ou até mesmo um deus. Não há repercussões porque o poder que vem desse golpe depende do poder de seu usuário. Pontos do sistema. 65.000. O que o anfitrião gostaria de comprar? Quando Soren viu as habilidades divinas, ele começou a espumar um pouco pela boca. Depois que se acalmou, percebeu que as habilidades até tinham avisos. Mas quando chegou na terceira habilidade, ele estava decidido. Quero comprar Flying Sword Strike, Soren. Jin. Compra concluída. A habilidade agora pode ser usada pelo anfitrião. Aviso. Sem tempo adequado para aprender a habilidade, seu poder será diminuído em 1/3. Os pontos de sistema restantes são 794.460. O anfitrião gostaria de comprar mais algo? Sim, deixe-me usar 460 pontos de sistema para comprar um pouco do dinheiro deste mundo, Soren. Jin. Compra concluída. O anfitrião agora ganhou 92.000 barris. O dinheiro aqui é 2.000 para cada 10 pontos do sistema. É bom saber. Acho que é hora de acabar com esses navios de guerra, Soren. Soren então levantou sua espada no ar e concentrou seu poder em deixar a habilidade Flying Sword Strike fazer efeito. Quando ele obteve poder suficiente, ele então cortou um corte de aparência tão normal, enquanto um corte invisível rasgava o vazio em direção aos navios da marinha. Alguns membros da tripulação de Shanks sentiram que o ataque foi mal feito e que a espera foi anticlimática. Mas apenas aqueles que realmente entendiam o caminho da espada sabiam que esse ataque era a coisa mais linda do mundo. Mihawk, que originalmente via Soren como um garoto que não sabia nem um cem do que ele sabia, agora estava um pouco surpreso e começou a olhar para ele de uma forma diferente. No navio da marinha, quando aqueles que estavam de guarda para o ataque viram o quão normal parecia, eles começaram a rir alto. Mas quando o capitão da marinha viu o ataque, ele sentiu que havia algo errado. Rápido! Todos desviem desse golpe para salvar suas vidas, capitão da marinha. Mas naquele momento já era tarde demais. O ataque havia acertado e causado uma grande explosão no grande navio enquanto os pequenos ao redor dele foram destruídos. No navio Shanks, quando a tripulação viu o ataque de Soren pousar, eles ficaram perplexos. Mihawk até cuspiu sua bebida quando viu os outros navios serem destruídos. Soren então correu em direção ao navio que estava afundando e agiu como se fosse pegar a bebida antes que o navio afundasse. Capitão, ele não vai morrer no oceano. Membro da tripulação. Shanks, que ficou um pouco atordoado com o ataque, caiu na gargalhada e disse rapidamente. Ele é um caso especial. Ele comeu várias frutas e não explodiu. E ele também não é afetado pelos oceanos. É como se ele estivesse sendo vigiado pelo próprio deus Shanks. Shanks disse isso como um ditado, mas o que ele não sabia era que era verdade. Soren está sendo vigiado por Deus. Do lado de Soren, logo antes de ele disparar em direção ao navio afundando, ele recebeu uma notificação do sistema. Jin. Parabéns ao anfitrião por destruir o navio do capitão da marinha Kazi. O anfitrião ganhou o seguinte: barris de bebida alcoólica 35, 600 rifles e espadas, 3 baús de tesouro. Todos os itens enviados para o inventário do anfitrião? Puta merda. De qualquer forma, eu disse a eles que pegaria a bebida dos fuzileiros navais. Se eu não for até lá, mas tirar todas as coisas daqui, vai parecer suspeito. Eu deveria ir de qualquer maneira. Pode haver alguns sobreviventes. Soren. Jin. Nenhum sobrevivente. Todos mortos. Puta merda. Eu sou muito poderoso, Soren. Soren disparou em direção ao navio que estava afundando e ficou lá por alguns minutos antes de retornar ao navio de Shanks. Quando ele retornou, Shanks correu até ele e o questionou ferozmente. Onde está a bebida? Por que suas mãos estão vazias? Não havia bebida, Shanks. E calma aqui mesmo, dá uma olhada, eu também achei esse Soren. Capítulo 66.
Soren levantou a mão e um portal se abriu, derrubando toda a bebida coletada da batalha, e quando todos viram o portal, todos ficaram boquiabertos em choque. Então as pessoas começaram a clamar sobre Soren e todas as suas capacidades. Shanks então falou: isso é algum tipo de poder espacial. Shanks: sim, posso guardar o que eu quiser nele, mas ainda não conheço todas as suas capacidades, Soren. Então, qual era a outra coisa que você queria me mostrar? Shanks: Soren então abriu o portal novamente e largou todo o equipamento que foi coletado, mas ficou com o dinheiro para si. Quando toda a tripulação viu as armas, eles ficaram animados porque, como um pirata, as armas quebram com frequência e precisam de substituições. E consegui pegar esses depois que peguei a bebida, não preciso de todos eles, então quero dá-los a você e a equipe Soren. Shanks aceitou a oferta abertamente e ficou ainda mais feliz quando Soren caiu do céu e pousou em sua nave, e por estar disposto a se juntar à sua tripulação. E obrigado pela sua ajuda, mas você tem certeza de que não quer nada dessa pilha de coisas, Shanks? Soren pensou por um momento e então disse: se houver boas espadas, escolherei uma delas, Soren. Shanks concordou e então pegou uma garrafa de bebida que estava ali e gritou: e a bebida está de volta. A festa recomeçou, Shanks. Soren voltou para sua cabine para tentar encontrar maneiras de revelar seus poderes. Enquanto fazia isso, algo distante tinha acabado de assistir a um vídeo projetado por um caracol. Aquele homem. Ele é poderoso, mas está usando uma máscara, então é difícil identificar o rosto do pirata? Bem, temos uma descrição do Garp para seguir. E o que seria isso, Sengoku? Ele está usando uma máscara, Garp. A sua idade deve estar te afetando. Olhe bem. O cabelo dele, esse homem mascarado tem cabelo azul, Sengoku. Hahaha. Cabelo azul, mas um membro dos piratas ruivos. Isso é meio irônico, não é? E como você diria que encontramos alguém que usa uma máscara, mas tem apenas cabelo azul? Se olharmos por esse meio, então estaríamos caçando milhares de pessoas. Inferno, até mesmo alguns de nossos fuzileiros podem ter cabelo azul, Garp. E esse não é o ponto no momento, pois agora temos um homem usando uma máscara destruindo uma frota de navios de guerra com um único golpe. E a única coisa que temos para ir é cabelo azul e uma máscara de caveira Sengoku. Então como deveríamos chamá-lo? Ceifador Azul? Garp. É meio estúpido, mas quem se importa? Ele será conhecido como Ceifador Azul, e qual deve ser sua recompensa? Sengoku. Bem, visto que ele destruiu uma frota de navios de guerra com um único golpe, eu diria que 100 milhões de barris parece correto, Garp. Sengoku pensou por um momento antes de chamar um fuzileiro naval que estava de prontidão e então disse: faça o QG fazer um cartaz de procurado com esta imagem, chame-o de Blue Reaper e a recompensa deve ser de 100 milhões de barris, Sengoku. Sim, senhor. Imediatamente, senhor. Marine. O fuzileiro então fugiu com uma foto na mão que foi impressa pelo interfone do caracol, e a recompensa foi então feita por capturar vivo ou morto. Ceifador Azul. Recompensa, 100 milhões barris. Na nave de Shanks, Soren estava em sua cabine se concentrando em seu sistema quando um Jin soou, e quando Soren verificou, ele ficou surpreso. No lugar de aura que antes era marcado como um Defined, agora mudou. A coisa nova no lugar de um Defined dizia Revard 100 mil. 100 mil? O que isso significa, Soren? Soren jogou isso para o fundo de sua mente porque naquele momento ele estava prestes a passar por uma mudança em seu poder. Ele pensou que esse momento era mais importante e que ele poderia perguntar a Sakura sobre isso mais tarde. 3 dias depois, Soren estava sentado em sua cabine apenas para aparecer para comer e beber, e quando ele estava prestes a romper a próxima camada de selos, sua porta se abriu com Shanks entrando gritando: Soren, venha rápido. Precisamos que você venha ver isso, Shanks. A concentração de Soren explodiu, fazendo-o perder o progresso, e neste momento ele ficou um pouco chateado, mas não demonstrou. O que é? Estamos sob ataque? Soren. Não, eu só quero que você veja isso, Shanks. Soren ficou ainda mais chateado, mas decidiu deixar isso de lado e ir ver o que era. Soren teve muitos pensamentos sobre o que poderia ser. Enquanto pensava sobre o que poderia ser, um pensamento veio à mente. Eles encontraram uma boa espada naquela mistura de armas? Soren ficou um pouco feliz quando esse pensamento lhe veio à mente, mas quando chegou ao convés, seu rosto feliz ficou azedo. O que é isso? Soren. Soren agora estava cara a cara com uma parede com um cartaz de procurado colado. É você, Shanks. O que você quer dizer com sou eu? Eu tenho um cartaz de procurado. Soren. Olha só. Eles até usaram uma foto legal, Shanks. Soren se aproximou e deu uma olhada na imagem. Quando viu a imagem, percebeu que era dele com sua máscara hollow e sua zanpakuto erguida no ar. Enquanto continuava lendo, ele ficou atordoado. O Blue Reaper? Como eles inventaram esse nome? Não há nada de azul em mim. Então como de? Soren. Soren olhou mais de perto a imagem e percebeu que seu cabelo balançava ao vento, e quando chegou na recompensa ficou surpreso. 100 milhões, nada mal para minha primeira recompensa, Soren. Soren então se virou e perguntou a Shanks: então por que você me chamou aqui? Soren. O sorriso de Shanks então se transformou em uma cara séria e ele falou: foi por isso que eu te chamei. Sua recompensa é maior do que a de alguns da tripulação aqui. Parabéns, Shanks. Soren estava super irritado e não conseguia conter toda a raiva, então olhou para Shanks com raiva nos olhos e começou a sacar sua zanpakuto do vazio. Soren, o que você está fazendo? Shanks. Nada, estou prestes a matar uma mosca. Soren. Voar? Onde? Você está olhando para mim embora, Shanks. Soren então sacou completamente a zanpakuto e falou com um toque de intenção assassina em sua voz. Você é a mosca. Um incômodo, Soren.
Soren então começou a perseguir Shanks pela nave, atacando. Capítulo 67. Um mês se passou desde que Soren entrou no mundo de One Piece. Shanks e sua tripulação logo iriam encontrar Barba Branca. Ao longo deste mês Soren vinha praticando para liberar suas habilidades seladas, e até agora tudo que ele conseguiu liberar foi aqui, mas era diferente. Quando Soren abriu o sistema ele notou uma mudança. Sakura, você pode me mostrar minha lista de habilidades nas estatísticas, Soren. Jin, mostrando status do anfitrião. Abrindo habilidades? Puta merda. Aqui evoluiu para uma nova forma. Deve ser por estar no mundo em que a habilidade se originou. Será que meu aqui poderia ficar ainda mais forte agora, Soren? Soren teve esses pensamentos e naquele momento Shanks entrou na cabine de Soren. Quando Soren se virou para Shanks, ele falou com um pouco de arrogância. Você nunca bate? Eu estava ocupado. O que você precisa? Eu preciso perseguir você pelo navio de novo, Soren. Shanks então pareceu estar relembrando os acontecimentos de um mês atrás, depois que percebeu que quase perdeu a vida por causa de uma casca de banana que foi deixada no chão. Fazendo-o escorregar e cair, ele quebrou o silêncio e falou com Soren. Chegaremos ao navio do Barba Branca em 5 dias, eu queria saber se você gostaria de estar ao meu lado quando eu for falar com ele e Shanks. Soren pensou um pouco antes de falar. Soren queria conhecer Barba Branca, mas sabia que se Barba Branca encontrasse algo que não gostasse em Soren, ele reclamaria. Depois que Soren pensou sobre isso, ele concordou e então rapidamente deu uma condição. Eu vou, mas eu quero que você me ajude a levantar meu aqui o mais alto que eu puder antes disso, Soren. Shanks ficou feliz em ouvir Soren concordar, mas quando ouviu Soren falar sobre aqui, ele congelou e então falou. Você conhece aqui? Que aqui você pode usar? Shanks. Armamento em Mementar, observação e aqui do rei. Eu tenho a maioria deles noções básicas e só preciso treinar mais, Soren. Shanks ficou surpreso ao descobrir que o homem diante dele não era apenas forte, mas também podia usar todos os 3 tipos de aqui. Então ele falou. Ter aqui de armamento e observação é comum, mas ter aqui do rei é raro, e ter todos os 3 é ainda mais raro Shanks. Que aqui você tem, Soren. Soren já sabia que Shanks também usava todos os 3 aqui, mas escondeu esse fato. E eu também posso usar todos os 3 aqui, Ashes. Quando Shanks disse isso, ele colocou as mãos na cintura e ergueu a cabeça no ar, desviando o olhar de Soren como se dissesse sim, eu sei, eu sou um gênio raro. Me elogie e continue me elogiando, hahaha. Mas ele nunca obteve essa resposta de Soren. Em vez disso, Soren falou como se não se importasse. Então você pode usar todos os 3 também. Não deve ser tão raro assim se até um capitão idiota pode usar todos os 3 tipos de aqui também. Tem alguma maneira de se livrar do aqui? Não quero ser associado como um idiota por ter todos os 3 como você, Soren. Soren disse isso de forma brincalhona, mas fez parecer que não queria ser associado ou ter o mesmo poder que Shanks. Shanks não estava mais naquela pose de louve-me, e agora estava de joelhos chorando e dizendo coisas como: o porquê você me chamaria de capitão idiota? Você não gosta de mim? Você está bravo comigo por alguma coisa, Shanks. Soren então se levantou da cama onde estava sentado e caminhou até Shanks. Quando Soren estava a cerca de 60 centímetros de distância de Shanks, ele levantou a mão esquerda e a colocou no braço de Shanks e falou: eu só não quero ser associado a um capitão idiota como você, só isso. Não sou eu. É você. Agora, se me der licença, vou para o convés principal. Me encontre lá em 10 minutos para que possamos começar o treinamento, Soren. Shanks sentiu seu coração se despedaçar quando ouviu uma frase cafona vinda de Soren. Então ele disse com a voz embargada pelo choro falso: você entendeu errado. O ditado é: não é você. Sou eu, Shanks. Quando Shanks disse que podia ouvir Soren gritar algo de volta à distância. Eu não entendi nada errado. Não sou eu. É você, Soren. Quando Shanks ouviu isso, ele estava a caminho da porta. No segundo seguinte, ele caiu no chão em choque. Shanks então rapidamente se levantou e começou a ir em direção ao convés principal. Soren agora estava esticando seu corpo para evitar câimbras mais tarde, quando Shanks lutasse com ele. Depois de 10 minutos, Soren estava esperando Shanks chegar, e logo depois Shanks começou a sair do convés inferior e falou com Soren com uma voz alegre. Estou pronto para treiná-lo agora. Eu teria chegado antes, mas tive que ir beber um pouco para esquecer aquelas palavras dolorosas que você disse, Shanks. Soren não acreditou nessa besteira, ele rapidamente retrucou e gritou. Besteira! Você só queria uma desculpa para pegar uma bebida. De qualquer forma, vamos trabalhar. Faltam 5 dias para eu te acompanhar quando falar com Barba Branca, Soren. Soren e Shanks então treinaram primeiro com o aqui de observação. Depois de cerca de 1 dia e meio, Soren conseguia ver todos os ataques vindos de várias pessoas com os olhos fechados. Que ótimo! Nem meus melhores homens e eu juntos conseguimos tocar em você. Acho que se você trabalhar ainda mais duro poderá ver alguns segundos no futuro, Shanks. Obrigado, mas ainda tenho trabalho a melhorar. Podemos fazer com que todos no navio venham até mim? Soren. Claro. Todos os homens prontos. Todos nós atacaremos Soren para fazê-lo progredir mais em seu aqui? Ataque para matar até que ele diga o contrário, Shanks. No final do dia, Soren estava se esquivando de cada ataque que vinha em sua direção, vendado. No começo ele estava ganhando algumas cicatrizes dos ataques de lâmina, mas depois que ele usou todos os 6 sentidos para sentir a lâmina, ele levou seu progresso ao máximo. Acho que é até aqui que podemos levá-lo neste caminho. Você quer trabalhar no armamento e mementar aqui a seguir, Shanks? Sim. Como vamos treiná-lo? Soren. Eu vou te atacar e você terá que cobrir os lugares que eu atacar com aqui de armamento. Quanto mais rápido eu atacar, mais rápido você terá que se defender, Shanks.
Depois de um dia inteiro, Soren foi capaz de cobrir rapidamente certas partes de seu corpo que estavam sob ataque. Ele poderia até cobrir seu corpo inteiro se quisesse, mas ao fazer isso enfraqueceria a robustez de seu Haki de armamento. Soren então rapidamente começou a treinar seu Haki do rei, e depois que os 2 dias restantes passaram, ele sentiu que estava pronto para lutar no mundo com os peixes grandes. E uau, você realmente é um talento. Em apenas 5 dias você pode até superar alguns dos 7 Warlords. E bem a tempo para nosso encontro com Barba Branca, Shanks. Obrigado, idiota Cap, quero dizer, capitão, Soren. Depois de alguns minutos, a nave de Shanks chegou ao seu destino em uma terra de gelo, e logo chegou a hora de Soren se encontrar com Barba Branca. Vamos, Soren. Todos os outros fiquem aqui, nós voltaremos. Espero que sim, Shanks. Capítulo 68. Soren e Shanks deixaram a nave e foram até a nave do Barba Branca, e quando chegaram perto, Soren quis esconder o rosto para seus próprios propósitos. Então ele usou a máscara Hollow. O porquê você está colocando sua máscara? Shanks. Shanks viu Soren colocar a máscara e começou a questioná-lo sobre isso, mas como Soren não deu uma resposta, ele abandonou a pergunta e continuou em direção ao navio de Barba Branca. Assim que um dos tripulantes de Barba Branca viu Shanks indo em direção ao navio, ele rapidamente correu para informar Barba Branca, e depois de um tempo um homem que parecia um gigante saiu do navio e esperou lá até que Shanks subisse. Soren, não diga nada menos que eu diga, ok? Shanks. Claro, farei o meu melhor, Soren. Soren deu a Shanks uma resposta que basicamente deu uma vibração de eu não prometo nada, e logo depois Soren e Shanks pararam e estavam a apenas 10 pés de distância de Barba Branca e sua equipe. Assim que Barba Branca viu Shanks, ele sorriu, mas quando viu alguém parado ao lado de Shanks, seu sorriso desapareceu e um rosto de avaliação apareceu enquanto ele olhava Soren de cima a baixo. Quem te deu o direito de me checar, velho, Soren? Soren gritou com Barba Branca sem se importar com sua vida, porque Shanks estava lá para protegê-lo se algo desse errado. E a única razão pela qual Soren fez isso foi porque ele sabia que Barba Branca amava pessoas que tinham coragem quando falavam com ele. Soren agora estava tentando apelar para a aprovação de Barba Branca. Quando Barba Branca ouviu o que o homem da máscara lhe disse, uma carranca apareceu em seu rosto substituindo seu olhar de avaliação. Depois de um momento, ele falou: Shanks, quem é esse pirralho que você trouxe? Você não disse a ele quem eu era? Barba Branca. Ele é um novo membro da minha tripulação. Eu o achei muito poderoso. Ele destruiu uma frota inteira de navios da marinha e nos salvou de ficar sem bebida, Shanks. Barba Branca olhou novamente para Soren e depois para Shanks antes de dizer algo que deixou Soren um pouco chateado. E ele parece ser apenas um pirralho que não consegue nem pegar uma espada, muito menos derrotar uma frota de navios da marinha, Barba Branca. A raiva que borbulhava dentro de Soren foi imediatamente reprimida, mas inconscientemente ele estava liberando alguma intenção assassina que não passou despercebida por Barba Branca. E garoto, você quer brigar ou algo assim? Se não, é melhor você deixar essa intenção de matar de lado, eu ainda não te perdoei pelo que você disse antes, Barba Branca. Shanks olhou para Soren ao vê-lo resistindo à vontade de lutar com Barba Branca, então olhou de volta para Barba Branca e então falou: que tal um pequeno spar? Acho que Soren gostaria de testar seu poder contra um Yonko Shanks. Hahaha. Lutar? Eu o mataria em 2 movimentos. Você realmente quer perder um membro promissor da tripulação, cabelo ruivo, Barba Branca. Enquanto Shanks e Barba Branca conversavam, Soren estava lendo uma mensagem do sistema. Emissão Flash. Consiga Barba Branca para lutar com o anfitrião. Recompensa por concluir. Pontos do sistema 50.000, Akuma no Mi aleatória. Puta merda, eu só estava tentando fazê-lo pensar em mim como mutador para fazê-lo gostar de mim, mas essa missão, eu preciso dessa Akuma no Mi, Soren. Soren então falou com Shanks e Barba Branca, já que eles estavam discutindo sobre alguma coisa. Que tal, Barba Branca? Vamos lutar um pouco, eu sou mais resistente do que você pensa, Soren. Soren começou a provocar Barba Branca, e quando Soren disse essas palavras, Barba Branca começou a rir. Hahaha. Garoto, você realmente tem coragem, acho que te julguei mal. Vou lutar com você, mas se você morrer, a culpa é sua, Barba Branca. No momento em que Barba Branca concordou em lutar com Soren, o sistema exibiu outra mensagem. Jin, parabéns ao anfitrião pela conclusão da missão. Recompensando o anfitrião com o seguinte: pontos do sistema 50.000, fruta do diabo aleatória. Fruta rolante. Jin, o anfitrião recebeu fruta Rumble Rumble. Soren viu a fruta e percebeu que essa fruta era uma das melhores frutas de One Piece. Puta merda. Sakura, se eu comer essa fruta isso afetará minha habilidade de nadar e fará da água do oceano uma fraqueza para mim? Soren. Jin. O anfitrião pode mais um estabilizador de frutas, caso contrário sim, o anfitrião ganhará as fraquezas da fruta. Soren refletiu sobre isso e então perguntou rapidamente: quanto custa um desses estabilizadores? Soren. Jin. Um custo, 300.000 pontos de sistema, o anfitrião tem 844.000 pontos de sistema, o anfitrião comprará um? Sim. Se eu puder me livrar das fraquezas, então poderei usar o relâmpago como arma, e os ataques elétricos anularão Soren. Jin. Comprei um estabilizador para 300.000 pontos do sistema. O ponto restante é 544.000 pontos do sistema. Usando estabilizador para limpar fraquezas. Fruta Rumble Rumble. Jin. Limpar? O anfitrião gostaria de usar fruta? Sim. Consuma frutas por favor, Soren. Jin. Fruta consumida. Fusão de poder para o corpo do anfitrião. Se o anfitrião morrer, este poder será perdido. Fusão completa. O anfitrião agora tem poder sobre o relâmpago. Soren agora tinha o poder de controlar e criar raios. E assim que o poder se fundiu com ele, raios cercaram seu corpo. E ao mesmo tempo Barba Branca correu em direção a Soren para que o combate começasse.
Prepare-se, garoto, não vou pegar leve com você, Barba Branca. Shanks ficou de lado e observou enquanto Barba Branca avançava sobre Soren. Soren estava parado ali sem fazer nada. Shanks estava se perguntando que outros truques Soren tinha na manga, e quando Barba Branca chegou perto de Soren, um monte de raios saiu do corpo de Soren, cobrindo de raios. Pegue esse garoto. Urgá, Barba Branca. Barba Branca deu um soco que estava coberto pelo poder que racha e destrói o espaço, e quando o soco fez contato com o raio que cobria o corpo de Soren, uma grande explosão soou e Barba Branca pulou para trás. O que aconteceu? O capitão acabou de matá-lo. Membros da tripulação do Barba Branca. Shanks olhou para o local onde a explosão ocorreu enquanto observava e esperava que algo acontecesse, e no segundo seguinte Barba Branca começou a rir. Ha. Garoto, eu gosto de você. Você estaria disposto a se juntar à minha equipe e deixar o Red Airs? Barba Branca. Shanks se virou para Barba Branca e naquele segundo viu Soren no ombro de Barba Branca com sua espada apontada para seu pescoço. Desculpe, mas eu já disse ao capitão idiota ali que ficaria com ele. Obrigado pela oferta, Soren. Ha. Ótimo, você é um bom garoto. Shanks, você foi oficialmente listado como quarto Yonko, agora preciso ir. Espero ver você por aí, garoto. Ha. Saiam, homens. Barba Branca. Capítulo 69. Barba Branca saiu com sua equipe e deixou Soren e Shanks lá para absorver o que Barba Branca tinha acabado de dizer a Shanks. E depois de um tempo Soren deu um tapa na nuca de Shanks para fazê-lo recobrar os sentidos. Ai, o que foi isso para Soren? Shanks, precisamos voltar para o navio agora, quero ir para uma cidade, Soren. Shanks voltou a si e decidiu brincar um pouco com Soren. Você sabe que acabou de bater em um Yonko, certo? Você não tem medo que eu te mate por isso? Ha, Shanks. Soren viu a brincadeira nos olhos de Shanks e respondeu. Acho que Barba Branca pegou o Shanks errado. Deveríamos pará-lo e perguntar? Soren. Não, ele não pegou a pessoa errada, agora sou um Yonko Shanks. Shanks ficou nervoso com as palavras de Soren e começou a repreendê-lo com os olhos fechados de raiva. E quando Shanks abriu os olhos para ver se Soren estava arrependido de suas ações, ele notou a falta de Soren apenas para virar a cabeça e ver Soren voltando para a nave. Ei, aonde você vai? Eu não terminei de gritar com você, Shanks. Soren não parou seus movimentos, apenas falou. Voltando para o navio, você vem? Soren. Quando Shanks viu Soren continuar em direção à nave, ele começou a correr para alcançá-lo. Espere pelo seu querido capitão, ok, Shanks. Depois que Shanks e Soren voltaram para a nave, a tripulação começou a interrogar os dois sobre o que aconteceu. Shanks então falou contando à tripulação sobre Soren lutando com Barba Branca. Enquanto Shanks contava a história sobre a reunião, Soren voltou para seu quarto para olhar seu inventário. Sakura, o que aconteceu com minha máquina de gravidade? Soren. Jin. O anfitrião deixou-o em Bleaz. O anfitrião pode voltar para aquele mundo para recuperá-lo depois que o anfitrião atingir o ápice deste mundo. Soren começou a ficar bravo consigo mesmo por ter vindo correndo para este mundo sem ter se recuperado de Bleach. Existe uma maneira de vender itens de volta ao sistema? Soren. Jin. Sim, o anfitrião pode vender itens de volta para a loja, mas não receberá um reembolso total. Soren então teve uma ideia de como resolver seu problema e rapidamente perguntou sobre como obter um reembolso pela máquina Gravity. Posso vender a máquina de gravidade que deixei em Bleaz? Soren. Jin. Não. O anfitrião precisa estar no mesmo mundo que o item. Porra. Bem, então deixe-me comprar um novo, eu venderei de volta para a loja depois que eu sair daqui, Soren. Jin. O anfitrião pode comprar uma nova máquina de gravidade da lista abaixo. Loja. Máquina de gravidade 01. Pode aumentar a gravidade em uma sala onde o anfitrião está em até 500 vezes gravidade. Pontos do sistema, 80.000. Gravity Training Room. Uma sala que precisa ser colocada ao ar livre pode trazer a gravidade até 800 vezes gravidade. Pontos do sistema, 150.000. Magia de gravidade. Magia que o anfitrião pode treinar para trazer a gravidade ao redor do anfitrião até 10.000 vezes gravidade. O anfitrião também pode usar isso como uma forma de ataque. Aviso. O anfitrião precisa treinar corretamente para usar 10.000 vezes gravidade para o anfitrião ou inimigo. Se não for treinado corretamente, o anfitrião pode explodir da gravidade. Pontos do sistema, 200.000. Soren viu a tela aparecer com todas as opções e percebeu que há mais coisas relacionadas à gravidade do que em Hunter vs Hunter, e depois que Soren olhou, ele viu magia da gravidade. Isto. Sakura, eu quero comprar magia da gravidade, Soren. Jin. Compra bem-sucedida, o anfitrião comprou Gravity Magic por 200.000 pontos de sistema. Pontos restantes 344.000 pontos de sistema. O poder de Soren começou a mudar à medida que a gravidade ao redor dele tornava as coisas mais pesadas. E uau! Esse poder é incrível! Posso sentir que estou ficando mais pesado, Soren. Soren cerrou os punhos enquanto o peso do seu corpo começou a ficar mais pesado. Logo depois o chão abaixo dele começou a rachar. Jin. Aviso. O anfitrião deve suprimir a gravidade para proteger a nave em que o anfitrião está. Soren não sabia o que estava acontecendo até que Sakura falou e o avisou. Ele rapidamente liberou a gravidade invocada e o chão abaixo dele parou de rachar. Preciso encontrar uma ilha logo, Soren. Quando Soren se sentou novamente na cama, ele decidiu dar uma olhada em seu inventário. Essa super linhagem parece atraente. Eu me pergunto se eu poderia obter algo que me tornasse imortal ou aumentasse minha força aos trancos e barrancos. Soren aproveitou a oportunidade e começou a girar a super linhagem, e depois de 1 minuto girando, ela finalmente parou e cuspiu 4 linhagens para ele escolher. Jin. O anfitrião deve escolher uma das 4 linhagens sanguíneas retidas. Opções de desenho.
Devil Lord. Esta Bloodline concederá ao anfitrião força que supera a dos heróis e acesso à magia antiga. Aviso: o anfitrião será odiado pelos heróis ou personagens principais do mundo em que o anfitrião estiver. 2 Saiyajin. Esta linhagem concederá ao anfitrião um potencial ilimitado para crescer em força, e o anfitrião ganhará os traços e habilidades de um Saiyajin. Aviso: o anfitrião se transformará em um Ape furioso se o anfitrião olhar diretamente para a lua cheia, e o anfitrião perderá o controle de si mesmo. 3 Herói. Esta linhagem é a linhagem passada de um herói caído. O anfitrião receberá sorte de uma deusa e força do deus da guerra. Aviso: todos os heróis são caçados por demônios e aqueles que desejam reviver o rei demônio. 4 Alucard. Esta linhagem concede verdadeira imortalidade ao seu anfitrião. Uma vez que alguém é fundido com esta linhagem, ele nunca morrerá. Não importa o que aconteça. Aviso: o anfitrião pode não morrer com esta linhagem, mas ainda pode ser selado e a luz do sol ainda vai doer pra caramba. O anfitrião pode escolher um. Soren ficou atordoado com suas escolhas. Todas as 4 eram linhagens de primeira linha que o fariam ir à falência 10 vezes se ele quisesse comprar uma. Após cerca de 10 minutos ponderando sobre suas escolhas, Soren tomou sua decisão. Eu vou pegar a linhagem Saiyajin. Eu quero ser capaz de ficar mais forte na batalha e possivelmente viver o sonho de todo garotinho de se tornar um Super Saiyajin. Cough, 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 mas principalmente crescer na batalha, Soren. Jin. Fusão de linha sanguínea. O anfitrião ficará inconsciente por 12 horas enquanto o corpo passa por processo de destruição e reconstrução do corpo do anfitrião. Capítulo 70. Logo após o corpo de Soren começar a ser reconstruído, Shanks entrou na sala para ver se Soren queria se juntar à festa que eles começaram no convés. E quando Shanks viu Soren desmaiado, ele simplesmente saiu da sala para não acordá-lo acidentalmente e ser perseguido pelo navio. O corpo do anfitrião irá começar a transformação do corpo. O anfitrião irá agora começar o processo de crescimento de uma cauda. Embora Soren tivesse caído em um estado inconsciente, o sistema ainda emitia um som informando como o progresso estava indo. E durante todo esse processo algumas pessoas pararam na sala para ver se Soren iria festejar com elas, mas todos foram embora depois que viram Soren dormindo. Jin. Corpo terminou 12% da reconstrução. Tempo restante é 10 horas. Soren foi visitado pela maior parte da tripulação nesse período antes de acordar da reconstrução, e no segundo em que o sistema iniciou a contagem regressiva para a conclusão, Soren estava começando a acordar novamente. O anfitrião acordará em 5, 4, 3, 2, 1. Jin. Parabéns ao anfitrião pela fusão bem-sucedida com a linhagem sanguínea, Saiyajin. O anfitrião encontrou um problema. O cabelo do anfitrião continuará azul. Quando Soren acordou com essa notificação, ele ficou confuso e rapidamente se virou para procurar um espelho e quando viu seu rosto, sentiu como se tivesse regredido na idade. O porquê pareço ter 15 anos de novo. Soren. Jin. Os Saiyanos vivem mais do que a maioria dos humanos, e devido à linhagem sanguínea que entra no anfitrião, isso fez o corpo do anfitrião regressar para parecer mais jovem, mas eu tenho apenas 18 anos. Porque isso me faria parecer uma criança mais uma vez, Soren. Jin. O anfitrião pode escolher mudar sua aparência para a de 12 horas atrás antes da fusão com a linhagem? Como eu faria isso, Soren? Jin. O anfitrião precisa comprar uma máscara de aparência facial. Depois de usada, ela mudará sua aparência até que você a mude novamente. A quanto custa? Se custar muito, você pode esquecer, Soren. Jin. 1000 pontos de sistema. O anfitrião gostaria de comprar um? E compre por favor, e use para reverter meu rosto, Soren. Jin. Compra concluída. Pontos restantes são 343.000 pontos de sistema. Mudando de face para combinar 12 horas antes deste momento, o rosto de Soren voltou à sua aparência madura de 18 anos e quando ele se acalmou, voltou para a cama para se sentar. Ai, que porra é essa, Soren? Soren estava tentando sentar na cama, mas no segundo seguinte, quando se sentou, sentiu uma dor na bunda, como se estivesse quebrando o osso do ânus. E o quê? Cauda, Soren. Soren tinha esquecido sobre a característica Saiyajin de ter uma cauda, ele só percebeu quando quase quebrou sua cauda tentando sentar. Soren então levou um momento para controlar sua cauda e enrolá-la em volta de sua cintura, e escondeu a cauda sob sua roupa atual de uma camisa branca e calças largas pretas. Sakura, por que me sinto tão fraco depois de me fundir com essa linhagem? Soren. Jin. O corpo do anfitrião foi destruído e substituído pelo de um Saiyajin. Não tenha medo, o anfitrião pode reconstruí-lo com as 8 pílulas de reconstrução corporal. Ele também será mais resistente do que antes. Soren, que estava um pouco irritado com o fato de ter perdido todo o progresso de refinamento do seu corpo, rapidamente se animou quando ouviu que as pílulas que ele pensava serem inúteis finalmente se tornaram úteis. Soren então tirou todas as 8 pílulas de seu inventário e as colocou na boca, deixando o poder fluir por seu corpo, e depois de alguns minutos ele começou a cerrar o punho, visto que não havia mais poder fluindo por seu corpo. Legal. Sakura, me mostre meu status por favor, Soren. Jin. Mostrando status do anfitrião? Nome, Soren Zoldyck. Idade, 18. Aura, 100 milhões, pirata de nível superior. Sorte, sortudo. Corpo, destruição. Linhagens, 5 linhagens. Soren olhou para seu status e percebeu que seu corpo, que estava selado, agora estava aberto e possuía mais força. Legal, mas o que é essa nova habilidade passiva? Soren. Soren então verificou todas as suas habilidades passivas e percebeu que manipulação de Ki foi adicionada à lista. Depois de observá-la por um tempo, ele descobriu que havia uma forma de nivelamento e que ele começava no nível 0. Parece que vou precisar atualizar isso para começar a viver meu sonho de Cough Cough. Não importa. Será que chegamos mais perto de uma ilha? Soren.
Soren então saiu do seu quarto e foi até o convés principal, ainda escondendo o rabo sob as roupas. Enquanto ele caminhava para o convés, alguém avistou Soren e gritou. Soren acordou. Pessoal, Soren acordou, membro da tripulação. Quando ouviram o cara que tinha acabado de gritar, eles se viraram na direção que ele estava apontando e viram Soren parado ali. Soren, aí está você. Venha se juntar ao seu capitão para uma bebida, Shanks. Shanks abriu caminho pela multidão e chegou na frente de Soren, colocando a mão no ombro dele, e ao fazer isso, Soren se inclinou com a mão e quase caiu. E uau, você está bem, Shanks? Soren percebeu que com a adição de sua cauda ele teria que se ajustar a um novo centro de gravidade. Assim que se recompôs ele falou rapidamente. Estou bem, acho que passei muito tempo no meu quarto. Estamos nos aproximando de uma ilha em breve? Soren. Sim, tem apenas algumas horas de nós. Ficamos sem bebida, então temos que parar lá para reabastecer e também. Soren, você pode me emprestar algum dinheiro por favor, Shanks? Soren deu um suspiro e abriu espaço, fazendo uma grande pilha de dinheiro voar e cair nos braços de Shanks. Obrigado. Vejam, pessoal, eu disse que Soren nos daria algum dinheiro para a bebida, Shanks. Soren não se importava com dinheiro, pois conseguia muito e esperou pacientemente para chegar à ilha. Depois de algumas horas, eles finalmente atracaram em um porto e Shanks falou. Aqui estamos, rapazes. Ilha Gupan, hora de beber um pouco. Shanks. Capítulo 71. Quando o navio atracou, Shanks e sua tripulação começaram a desembarcar e ir às compras de bebidas. Soren tinha outros planos, pois estava indo para a cidade para realizar algumas coisas. Shanks, volto em algumas horas, preciso pegar algumas coisas, Soren. Ah, tudo bem, só não demore muito ou podemos deixar você aqui, haha. Shanks. Soren olhou para Shanks e viu a brincadeira em sua resposta e decidiu brincar um pouco com Shanks antes de ir para a cidade. Você sabe, pode ser melhor assim, então eu posso criar minha própria equipe e ir contra a sua equipe no futuro. Sabe de uma coisa, vá em frente e não espere acordado, Soren. Soren sorriu para Shanks quando viu o rosto sorridente de Shanks começar a ficar carrancudo, pensando que Soren iria deixar sua equipe. Então ele percebeu que Soren estava brincando e deu uma grande risada enquanto dizia isso. Hahaha. Boa, nós nos reuniremos aqui em 3 horas, Shanks. Claro que estarei de volta em 3 horas, Soren. Soren então correu em direção à cidade e deixou Shanks e alguns membros da tripulação, que não saíram para comprar bebida lá. Assim que encontrou um aliado tranquilo, ele desceu por ele, certificando-se de não atrair nenhuma atenção. Depois que Soren se certificou de que estava claro, ele abriu o sistema e falou em sua cabeça. Sakura, você pode tirar Misha do espaço congelado agora, por favor, Soren. Jin. Depois que o anfitrião descongela Misha do espaço seguro, ela não pode ser congelada novamente até que o anfitrião deixe o mundo atual. O anfitrião ainda descongelará Misha do espaço seguro? Soren nem pensou 2 vezes sobre a pergunta e respondeu. Sim, por favor, descongele-a, Soren. A descongelando Misha. Jin. Transportando-a para a localização do anfitrião atual? No segundo seguinte, Misha apareceu diante de Soren na mesma posição em que estava quando foi congelada, e quando ela apareceu, o resto das palavras que não foram ditas saíram de sua boca. NG-ON? O que a voz quer dizer com congelar? Misha. Misha caiu nos braços de Soren, que a segurou quando percebeu que não estava mais naquele vazio com Soren, mas em uma cidade estranha, que também era mais subdesenvolvida do que as áreas que ela tinha visto nas memórias de Soren e o que ela pôde ver pelos poucos minutos em que foi tirada daquele mundo escuro. Este é o próximo mundo. Estou aqui há um tempinho e não consegui descongelar você antes porque estava no oceano cercado por pessoas. Se eu te trouxesse para fora, pareceria suspeito para eles, Soren. Tudo bem. Então, onde estamos, Misha? Estamos no mundo conhecido como One Piece, e atualmente estamos em uma ilha chamada Gupan. Vim aqui para trazê-lo e pegar alguns suprimentos para ajudar no meu treinamento? Soren. Misha ouviu Soren falar sobre o mundo e o lugar em que estavam atualmente, e enquanto Soren falava sobre onde estavam, Misha tinha um olhar como se estivesse doente. Assim que Soren percebeu isso, ele perguntou se ela estava bem. Misha, você precisa de algum remédio? Você está bem? Soren. Misha sente que não deveria estar aqui, Misha. Misha falou na terceira pessoa, mas Soren atribuiu isso à personalidade dela, e então ele recebeu uma notificação do sistema. Jin. Missão urgente. Ajude Misha a remover sua conexão mundial. Se o anfitrião não conseguir completar isso no tempo especificado, Misha desaparecerá da existência? Quando Soren viu as consequências se falhasse na missão, ele rapidamente olhou no sistema para descobrir os detalhes da missão. Emissão. Ajude Misha a remover sua conexão com o mundo. Classificação da missão. Detalhes da missão. Você deve eliminar a conexão entre Misha e seu antigo mundo com o meio necessário para suas necessidades específicas. Limite de tempo da missão. Até que a tripulação de Shanks se reúna de volta no navio, aproximadamente 2 horas e 45 minutos. Recompensas da missão. Dependem da classificação obtida na missão. Falha na missão, Misha morre. Soren leu rapidamente a missão e seus detalhes, pensando na recompensa. Ele rapidamente começou a pensar em ideias para tentar e depois de pensar por cerca de 15 minutos, olhou para Misha e percebeu que ela estava pálida e cambaleando um pouco. Sr. Soren. Misha não se sente muito bem, Misha. Soren podia ver o sangue sumindo do rosto dela e começou a pensar mais rápido, ganhando novas ideias e jogando outras inúteis para fora da cabeça. Conforme os segundos se transformavam em minutos e estes em horas, o sistema soou. O tempo restante é de 30 minutos. Por favor, corra se quiser salvar Misha. Soren se virou rapidamente quando ouviu Misha tentar se levantar e a segurou quando ela caiu. E quando Soren a deitou, Misha pegou com uma mão fraca e moribunda. E ela falou suavemente no ouvido de Soren.
Eu sinto muito pelo problema que te causei. Eu te amo, você foi o primeiro a estar comigo naquele lugar escuro. É mesmo que tenha sido por pouco tempo. Eu senti algo no fundo do meu peito que dizia, este homem governará o mundo algum dia. Obrigado por estar comigo na hora da minha morte. Espero que você governe o mundo comigo em seu coração algum dia, Misha. O aperto de Misha caiu de sua bochecha enquanto as lágrimas escorriam de seu rosto caindo sobre o dela. Então atingiram Soren enquanto ele gritava. Sangue. Meu sangue pode funcionar, certo, Soren? Soren cortou rapidamente a mão e colocou o ferimento aberto na boca de Misha e apertou a palma da mão, fazendo todo o sangue fluir para a boca de Misha. Mas enquanto fazia isso, o sistema soou novamente. O tempo acabou em 3, 2 e 1. O tempo acabou. Desculpe pela sua perda, anfitrião. Enquanto o sistema soava, Soren não conseguia acreditar e desabou. Ele olhou para o céu e começou a vazar intenção de matar. Enquanto as nuvens começaram a escurecer e formar um funil disparando em direção a Soren, ele gritou. Enian. Naquele momento, algo clicou dentro de Soren que causaria medo nos corações daqueles que ouviriam o nome Blue reaper no futuro. O grito de Soren liberou toda a sua destreza para o funil enquanto ele liberava o Aqui do Rei para envolver aqueles em um raio de 10.000 pés, com o que veio a seguir. A maioria chamaria de ver o nascimento de um Lorde Demônio, pois uma luz vermelha escura brilhou do corpo de Soren enquanto o sistema soava com avisos. Aviso, aviso. O anfitrião está usando Akai, forçadamente desmarcando Akai por um breve momento. O Akai de Soren disparou matando tudo que Soren via como inimigo naquele momento. As nuvens se dispersaram no nada e a força que puxava o corpo de Misha foi apagada, deixando a cor retornar ao seu rosto, apenas para ela se levantar e gritar. Misha pensou que ela tinha morrido há um momento. Mas Misha parece bem Misha. Enquanto Misha verificava seu corpo para ver se havia algum dano, ela percebeu que Soren tinha sumido, mas no segundo em que olhou ao redor em busca de pistas, ela notou Soren desmaiado com vermelho ao redor dos olhos e lágrimas ainda escorrendo da órbita. Enquanto Misha corria para ver como ele estava, ela pensou tê-lo ouvido murmurar algo. E Misha? Amor, @cifrão @ Soren. Misha não conseguiu deixar de perguntar ao ouvir seus resmungos. E o que você disse, Misha? Eu também te amo, Misha. Descanse em paz, Soren. Capítulo 72. Quando Misha ouviu as palavras de Soren, ela sentiu uma sensação estranha que nunca havia sentido antes, mas sentiu que era uma sensação boa. E enquanto refletia sobre esse sentimento, ela se ajoelhou no chão, deu-lhe um beijo na testa e sussurrou. A Misha quer saber mais sobre esses sentimentos que ela está tendo. Mas Misha vai esperar até você acordar para perguntar Misha. Quando Misha se levantou para olhar ao redor onde eles estavam, ela teve um grande flash de poder batendo em sua cabeça e logo desmaiou ao lado de Soren. Neste momento, memórias estavam passando por sua cabeça sobre seu passado e sobre a vida de Soren. Ela viu principalmente imagens de sua vida em Hunter vs Hunter e sobre todas as coisas perversas que ele fez quando criança em uma família de assassinos. Então as memórias saltaram para Bleaz quando ela viu tudo que Soren passou com Ichigo e os outros, apenas para ela ver o encontro deles. Depois que essas imagens passaram, Misha foi saudada por um deus, então o deus começou a falar. E saudações, criança! Sou conhecido como um deus pela maioria, mas sou realmente apenas um entre muitos. Acho que você tem perguntas sobre o porquê de eu estar aqui. Bem, vamos começar com o básico. Eu era o deus que deu a Soren seu poder. Também tenho observado sua jornada por cada mundo e até agora amei cada momento dela, Deus. O porquê você está observando Soren por tanto tempo? Ele é tão importante, Misha. Sim. Soren é a razão pela qual o assistimos e como sua personalidade cresce, Deus. O que você quer dizer com nós? Há outros, Misha? Existem muitos deuses que cuidam de Soren enquanto ele viaja por cada mundo, mas como estou acima desses outros deuses, eles só podem pedir mudanças. Como um incidente há cerca de um mês ou mais quando você e Soren estavam dentro do vazio, os outros deuses não gostaram de como Soren agiu e pediram uma mudança. Então eu reverti o tempo e reescrevi a memória de Soren, Deus. E por que você está contando isso para Misha, Misha? Bem, para ser bem franco, vou remover essa conversa da sua memória. Eu só queria te oferecer algo por fazer Soren perceber seus sentimentos por você. Já que os deuses queriam ver uma história de amor. Eles queriam tanto que destruíram minha casa com um raio, Deus. Então o Senhor Soren é apenas um peão no seu jogo, Misha. Não, na verdade é bem o oposto. Eu quero que Soren ganhe o máximo de poder possível para me superar e lutar. Não importa. Minha oferta, por outro lado, é dar a você memórias adequadas. Você nunca foi feito para estar na história de Soren, pois um dos deuses o criou e o enviou. E isso não acontecerá novamente a menos que eu permita. Então, você aceita a oferta, God? O que acontecerá com Misha se ela aceitar esta oferta, Misha? Bem, você será capaz de agir corretamente sobre seus sentimentos em relação a Soren, e conhecerá um pouco sua história. Eu provavelmente implantarei a memória de que você é filha de Deus. Técnica, você é filha dela, mas foi criada do nada, Deus. Eu aceitarei sua oferta. Misha quer passar a vida com Soren, Misha. E ótimo. Agora vou te mandar de volta. Soren deve acordar em breve. Boa sorte, minha nova nora, Deus. Espere. O que isso significa, Misha? Misha nunca teve a chance de ouvir uma explicação, pois foi atingida por um clarão de luz brilhante e acordou ao lado de Soren. Ela se levantou do chão e falou. Meu nome. Eu sou Misha, nasci entre uma deusa e um mortal, então fui enviada aos mundos das trevas para lutar por força. Eu amo Soren. Sim, Soren. Soren. Espere, Soren, Misha. Misha correu de volta para o lado de Soren e ficou ali enquanto um gemido de dor surgiu de um homem deitado. Vava. O que aconteceu? Espere, Misha. Soren. Misha está aqui, meu amor, Misha.
Soren, que ouviu a voz, reconheceu-a e rapidamente se virou para encará-la. E quando Soren viu quem era, ficou surpreso ao ver Misha, que antes era considerada morta, parada com lágrimas nos olhos. E Misha, você está vivo. Mas como? Soren. Misha não sabe. Misha pensou que ela tinha morrido, mas um segundo depois ela acordou e viu você desmaiado ali, Misha. Soren não se importou nem um pouco, levantou-se e foi abraçar Misha, e depois de um breve abraço ela interrompeu e perguntou: e isso era verdade? Você realmente me ama? Soren. Misha não hesitou e falou: sim. Misha se apaixonou por você desde o momento em que Misha te conheceu, e então você faz de tudo para salvar Misha da morte, porque Misha não te amaria. Misha. Soren sentiu seu coração aquecer quando ouviu as palavras de Misha e não se importou nem um pouco com o atraso para se encontrar com Shanks no navio e voltou a abraçar Misha por mais um tempo, como se não quisesse perdê-la nunca mais. Você não vai se atrasar se ficarmos aqui mais tempo, marido? Misha. Marido? Shanks também pode esperar se ele realmente me deixasse. Ele teria, eu ainda posso senti-lo na ilha quando eu envio meu aqui de observação, Soren. Soren agarrou Misha e começou a sair do beco e voltar para a nave, ainda querendo cumprir um pouco o acordo que fez com Shanks. Ele também se sentiu um pouco amargo no coração por não conseguir os materiais que queria para ajudá-lo a treinar, mas deu a desculpa da próxima vez, e continuou voltando para a nave de Shanks. Depois de uma caminhada de 10 minutos, Soren e Misha voltaram para o navio e viram Shanks e a tripulação olhando boquiabertos para Soren. E aí, pessoal? Por que vocês estão me encarando desse jeito? Soren. Shanks foi o primeiro a falar com um pouco de preocupação na voz. Você não sentiu aquele poder de antes, Shanks? Antes que Soren pudesse falar, Misha falou. Sim, esse é o poder do marido antes. O marido não é forte, Misha. O queixo de Shanks caiu no chão com as palavras da mulher ao lado de Soren, que alegou que o poder veio de Soren e que ele é seu marido. Você não é um pouco rápido para conseguir uma esposa? Você deve tê-la conhecido há apenas algumas horas, e ela estava certa quando disse que o poder veio de você? Shanks. Soren sentiu que estava em uma situação embaraçosa e pensou um pouco, apenas para desistir e confessar, já que de qualquer forma, eram seus companheiros de tripulação. Sim, esse era meu poder. Eu encontrei alguns encrenqueiros tentando flertar com Misha aqui e liberei todo o meu poder por acidente para assustá-los. Opa, desculpe, Soren. Soren deu essa resposta enquanto colocava uma mão atrás da cabeça, piscava com o olho e colocava a língua para fora como um típico personagem de anime. Shanks ficou atordoado ao ver o quão forte Soren realmente era e perguntou: então sua esposa vai viajar conosco? Shanks. Soren pensou por um momento antes de falar. Sim, eu gostaria disso, mas se não der certo, sempre posso deixar a tripulação e pegar meu próprio barco Rei Soren. Soren disse a última parte como uma brincadeira e Shanks disse rapidamente: ela pode vir. Eu também darei a vocês dois um quarto só seu, Shanks. Capítulo 73. Soren entrou em seu quarto com Misha e sentou-se na cama. Misha sentou-se ao lado dele e começou a colocar a cabeça em seu ombro, apenas para removê-la rapidamente quando sentiu algo peludo dando um tapinha em seu rosto. O que é isso, Misha? Soren viu Misha pular e, quando se virou para ver o que ela estava com medo, foi atingido no rosto por uma longa cauda marrom. Não se preocupe, é só meu rabo, Soren. Só seu rabo? Misha não se lembra de você ter tido um antes. Misha se lembraria de ter visto um quando ela tirou suas calças para Misha. Misha não conseguiu terminar a frase antes que Soren cobrisse sua boca e dissesse: não precisa falar sobre isso, acabei de criar um rabo quando acordei alguns dias atrás, Soren. Misha observou enquanto ele balançava no ar como se fosse um fio de balão solto. Logo Soren o enrolou novamente em volta da cintura, tirando Misha do foco e trazendo sua atenção de volta para Soren enquanto ele começou a conhecer Misha um pouco mais e contar a ela sobre sua vida, também perguntando se ela se lembrava de mais alguma coisa sobre sua vida. Depois de algumas horas, Soren percebeu que com a quantidade de sangue que ele a alimentou, ela deve ter recuperado todas as suas memórias. Ele também ficou surpreso ao descobrir que ela é metade deus e metade mortal. Shanks logo entrou na cabana onde Soren estava e Soren o seguiu. Soren então se levantou junto com Misha e seguiu Shanks. Para onde você está nos levando, Shanks? Soren. Para o seu novo quarto que é onde Shanks. Logo Soren, Misha e Shanks entraram em uma sala ao lado da sala de Shanks, que deveria ser a sala do vice-capitão, e conversaram. Soren, você se tornará um dos meus capitães de navios? Eu planejo obter mais navios e conquistar a Grand Line, e eu quero que você seja o capitão de um deles. Então você fará isso, Shanks. Soren pensou por um momento e falou: não, Soren. E pernas? E Misha? Soren tinha motivos para recusar o convite de Shanks, mas não quis explicar o motivo diretamente, mas decidiu inventar uma desculpa. Eu só recuso sua oferta porque tenho outros planos, quero começar meu próprio grupo de piratas e tentar conquistar a Grand Line sozinho. Sinto muito, Shanks, não é você, sou eu, Soren. Ei, isso não é uma piada. Espera, não é você, sou eu. Soren, esse não é você, você nunca seria legal comigo, Shanks. Soren não conseguiu encarar Shanks depois que ele falou porque Shanks tinha cuidado tão bem de Soren pelo último mês ou mais. E dizer a ele agora que ele estava planejando ir embora logo fez Soren se sentir mal. Soren então entrou na sala para onde Shanks os trouxe e Misha o seguiu. Obrigado por tudo, Shanks. Vou te incomodar para nos emprestar este quarto por um tempo, Soren. Shanks ficou sem palavras, pois sabia o que Soren estava pensando, e não se sentiu bem em deixar Soren se sentir assim e rapidamente saiu para encontrar sua equipe. Dentro do quarto, Soren deitou-se na cama e pensou em algumas coisas. Misha então se aproximou e deitou-se ao lado dele. Como eu poderia estar sentindo esses sentimentos? Eu nasci e fui criado como um assassino, fui ensinado a matar e ser implacável desde muito jovem, Soren. Jin.
O anfitrião precisa de aconselhamento. O anfitrião está certo. O anfitrião foi criado por assassinos, mas o anfitrião também era apenas um ser humano normal no começo, com o tempo, à medida que o anfitrião encontra novos amigos e amantes. A personalidade do anfitrião mudará. O melhor conselho é simplesmente superar o sentimento. Soren pensou no que Sakura disse e então decidiu se desculpar com Shanks por ter sido tão rude antes, enquanto movia o braço de Misha, que estava dormindo profundamente. Para se levantar ele foi até a porta e a abriu apenas para ser cumprimentado por muitas pessoas. Soren, muitas pessoas. Soren pensou que todos tinham vindo para espancá-lo por ter enganado Shanks, mas foi exatamente o oposto. Enquanto ele pensava em maneiras de se explicar, Shanks apareceu e falou: "Você não precisa se sentir mal por nos deixar, nunca houve nada que te prendesse a nós de qualquer maneira. Mas se eu disser isso, ficarei triste quando você nos deixar. Eu só tenho um pedido. Cuide de um garoto chamado Luffy para mim, Shanks." Soren não hesitou e disse: "Sem problemas, onde ele está?" Soren fingiu não conhecê-lo e deixou Shanks explicar sobre Luffy, e depois que Shanks lhe contou um pouco sobre Luffy, Soren falou: "Já que vou embora em breve, vamos nos divertir." Soren: "Esse é o espírito. Vocês ouviram, rapazes, peguem a bebida." Shanks: "Ai, capitão, toda a tripulação." Soren deixou Misha dormir no quarto por enquanto, mas o que ele não sabia era que ela estava acordada ouvindo a conversa acontecer. E por dentro Misha estava feliz que Soren se livrou da sensação de que estava traindo Shanks e sua equipe. Então Misha realmente foi dormir. "Bebam como se fosse o último dia de vocês, garotos da Terra." Shanks: "Ai, capitão." "Saúde, toda a tripulação." Soren estava tão bêbado no final da noite que ele estava cambaleando de volta para seu quarto. Foi também neste momento que Soren se perguntou por que sua imunidade a veneno não funcionava para álcool, mas estava bêbado demais para pensar sobre isso. Mas em algum lugar que ninguém podia ver com os olhos havia alguém sentado em uma cadeira com um painel aberto, e no painel as palavras imunidade a veneno estavam vermelhas, dizendo que estava inativo. "Vamos ver até onde podemos chegar hoje à noite, xisto?" Hehehe. Soren entrou em seu quarto apenas para ver Misha sentado de frente para ele quando ele abriu a porta. "Como foi a festa, Misha?" "Isus ameazing. Eu era o idiota de um concorrente bêbado, Soren." Soren estava bêbado e era possível perceber isso apenas pelas palavras arrastadas ou alongadas. Misha então caminhou até ele para ajudá-lo a ir para a cama. "Então agora que estamos sozinhos, Misha pode retribuir ao marido por salvar a vida de Misha." Misha. Soren ficou surpreso ao ver Misha escalar seu corpo enquanto ele estava embaixo dela, e ele ficou sóbrio o suficiente. "Eu não acho que isso seja um bom ideia." Soren: "Mas Misha ama você e marido e mulher fazem essas coisas por seus entes queridos, Misha." Misha estava começando a beijar Soren com amor em cada beijo. Todos os sentimentos de Misha por Soren eram reais e ela sentiu que era hora. Porque com os flashes de suas memórias que voavam por sua cabeça, era como se ela o conhecesse há muitos e muitos anos. "Apenas deite-se e deixe Misha atendê-lo então, Misha." "Please, Soren." As palavras de Soren foram interrompidas pelo dedo de Misha e ela se abaixou no corpo de Soren e começou a desfazer suas calças, deixando o dragão sair. E Soren estava pensando: já está na hora, enquanto Misha agarrava o dragão. Capítulos 74 e 75. Jin. Parabéns ao anfitrião por concluir a missão oculta. Primeira esposa, as recompensas são as seguintes. Pontos do sistema 200.000, experiência de habilidade 100.000, título, dragão voador, uma nota do sistema, parabéns ao anfitrião. Soren acordou com essa mensagem que ressoava em sua cabeça, e quando ele abriu a interface do sistema, ele viu que na aba Missões havia 2 notificações. Abrindo a aba Missões, Soren ficou atordoado. Missões, 2 concluídas e prontas para serem reivindicadas. Missão 1. Ajude Misha a remover sua conexão com o mundo. Status, concluído. Classificação, SSS, recompensa. Suprimentos de treinamento de gravidade nível médio. Receber, Missão 2, primeira esposa. Status, completo. Classificação, C+, recompensa. Pontos de sistema 200.000, experiência de habilidade 100.000, título, dragão voador, uma nota de sistema. Receber, os olhos de Soren se arregalaram com o que viu. Ele não só passou na missão de emergência, ele pensou que tinha falhado, mas estava com uma classificação, SSS. Essa era uma classificação ruim? Soren pensou nisso apenas para tirar isso da cabeça porque todos os romances que ele já tinha lido tinham classificação, SSS, de nível superior. Logo Soren viu a segunda missão e se sentiu um pouco envergonhado porque parecia que Sakura estava observando tudo o que aconteceu na noite passada e fez uma missão para isso. Jin. O anfitrião aceitará as recompensas? Soren ouviu Sakura perguntar pela segunda vez e respondeu rapidamente para não irritar o sistema. Sim, aceitarei ambas as recompensas da missão, Soren. Jin. Parabéns ao anfitrião, o sistema colocará todos os itens no armazenamento para a própria conveniência do anfitrião. O anfitrião lerá a nota que foi recompensada na missão 2? Soren pensou por um momento se deveria abrir uma nota que foi recompensada pelo sistema em uma missão que envolvia atividades indecentes e depois de refletir sobre isso, decidiu jogar o cuidado pela janela e abrir a nota. Nota, saudações Soren, sou eu Deus, tenho observado você recentemente e notei que você encontrou uma namorada legal. Desculpe, esposa. Eu vi você perder sua virgindade e pensei que você jogou muito por ser uma virgem. Bem, de qualquer forma, eu só quero que você fique mais forte logo para que você possa progredir para os mundos superiores, então podemos ter uma conversa de verdade. Boa sorte em sua jornada Soren e certifique-se de cuidar bem de Misha, aquela pobre garota está apaixonada por você.
PS não faça bebês muito rápido agora, para onde você os enviará quando partir para os próximos mundos? Eles não têm creche cósmica aqui, espero que nos vejamos em breve, Deus. Depois que Soren terminou a nota, ele começou a ficar um pouco vermelho de pensar em como Deus tinha observado quando ele teve sua primeira vez. Logo o papel foi amassado e jogado por cima do ombro. Assim que saiu das mãos de Soren, o papel virou cinzas quando uma voz remanescente entrou nos ouvidos de Soren. Não podemos ser mortais lendo uma nota do divino agora, podemos? Deus. Soren então pensou sobre seu status e sobre o título que lhe foi concedido anteriormente e abriu seu status para dar uma olhada. A Sakura, por favor, mostre meu status, Soren. Nome, Soren Zoldyck. Idade, 18. Aura, 100 milhões, pirata de nível superior. Sorte, sortudo. Corpo, destruição. Linhagens, 5 linhagens. Enquanto Soren olhava seu status, ele notou duas coisas. A primeira foi que um novo recurso foi adicionado, conhecido como títulos. E a segunda foi que seu Akai havia subido de nível 2 vezes. Como meu Akai subiu de nível? Soren. Jin. Quando o anfitrião pensou que Misha morreu, o anfitrião usou Akai inconscientemente para destruir seus laços com o mundo anterior, libertando Misha e terminando a missão. Legal, mas o que os títulos oferecem? Soren. Alguns títulos que o anfitrião recebe podem aumentar os poderes do anfitrião. Se o anfitrião quiser ver o que Soarin Dragon oferece, então o anfitrião pode verificar. Soren rapidamente foi verificar seu título depois que Sakura lhe disse que alguns títulos podiam oferecer poder e ele podia ver exatamente o que eles ofereciam. A título Dragão Voador. Este título é dado àqueles cujo dragão consegue ficar de pé mesmo depois de uma longa noite íntima. As mulheres vão querer você, os homens vão querer ser você. Seu dragão ficará sozinho no pico deste mundo. Efeitos dados, aumento de 200% na resistência sexual. O possuidor deste título pode escolher se nascerá um filho de sua injeção. Soren ficou perplexo com o que o título lhe dizia. As únicas palavras que saíam de sua boca deixariam cicatrizes em algumas pessoas. É aquele pervertido de merda. Eu vou matar esse deus nem que seja a última coisa que eu faça, Soren. Soren não teve tempo de olhar os outros itens que foram dados pelo sistema antes que Misha viesse por trás e envolvesse os braços em volta da cintura dele. O marido está bem? Misha pode sentir um pouco de raiva tensa do marido a Misha. Soren se virou, ainda abraçado por Misha, passou os braços em volta dela e disse: Estou bem, acabei de perceber que terei que matar alguém no futuro e cortar seus zezé, Soren. Bem, Misha deseja sorte ao marido Misha. Lá no céu, Deus tinha ido ao banheiro. Enquanto estava sentado no vaso sanitário, sentiu uma pontada pressionando sua masculinidade e rapidamente a cobriu, temendo que se tirasse as mãos, ela desapareceria. 2 meses se passaram quando o navio de Shanks atracou em uma cidade familiar conhecida como Vila Foosha. Quando eles atracaram, Shanks foi informar Soren e Misha sobre sua chegada ao destino pretendido. Ei Soren, estamos aqui, Shanks. Soren abriu a porta e Shanks pôde ver Soren e um pouco para o lado ele pôde ver Msira se enrolando em um lençol. Shanks tinha um sorriso crescendo em seu rosto e ignorou Misha e falou com Soren mais uma vez. Estamos aqui na Vila Foosha, Luffy mora aqui e eu disse a ele que ele só pode ser um pirata quando fizer 17 anos e ele deveria ter 8 agora, Shanks. Não se preocupe Shanks, eu cuidarei bem do Luffy e o ajudarei a se tornar um bom e forte pirata, Soren. Obrigado Soren, sei que posso contar com você. Também há muitos fuzileiros que frequentam a Vila Foosha, então tome cuidado para não chamar a atenção para você, para não colocar Luffy em apuros e Shanks. Eu vou Shanks. Mais uma vez, obrigado por tudo, nos encontraremos novamente no futuro, eu prometo a você que... Vamos Misha, vamos nos despedir de todos e pegar um lugar para ficar. Soren. Capítulo 76. Soren e Misha se despediram e deixaram o navio de Shanks, enquanto observavam Shanks e sua tripulação partirem do cais. Misha acenava para se despedir enquanto Soren ficava ali, colocava sua máscara e vestia calças pretas, uma camisa azul e um sobretudo preto para parecer mais com o cara durão de Elsin conhecido como Alucard. De onde você tirou essas roupas, marido? Misha. Misha viu o que Soren estava vestindo e perguntou curiosamente. Soren percebeu que ela tinha um olhar como se gostasse de suas escolhas de roupas. Eu os peguei do meu estoque, você gosta deles? Soren. Sim, Misha acha que eles combinam com o estilo de assassinato do marido Misha. Soren tinha comprado essas roupas por uma ninharia na loja do sistema, elas eram baratas apenas porque não tinham nenhum efeito especial nem nenhum encantamento especial. Soren também tinha comprado um monte de roupas normais para usar na cidade ou para dormir. Você gostaria de algumas roupas também, Misha? Soren. Quando Misha ouviu as palavras de Soren, ela corou um pouco e começou a mexer as mãos, mas logo ela se recuperou e deu a Soren sua resposta. Seria aceitável se Misha tivesse as mesmas roupas que o marido? Misha. Soren pensou um pouco e então se lembrou de que Misha havia roubado poderes de um Hollow e tinha capacidades de luta próprias. Mesmo que não chegassem nem perto das habilidades de Soren, Misha ainda era uma pessoa poderosa. Sim, você consegue formar uma máscara como a minha? Soren. A Misha pode tentar Misha. Misha então se concentrou em fazer uma máscara aparecer. Depois de alguns segundos uma máscara começou a se formar e lentamente tomou forma do que parecia ser uma máscara de raposa de festival com marcações vermelhas. Ah bom, vou te dar o mesmo conjunto de roupas que eu, mas em vez de uma camisa azul você terá uma vermelha, Soren. Misha começou a pular de alegria quando ouviu as palavras de Soren e logo eles deixaram o cais vazio e seguiram em direção à cidade. Depois de alugar um quarto, Soren abriu a loja sistema e comprou outro conjunto de roupas, mas a camisa azul era uma vermelha. E compra bem-sucedida, os itens do anfitrião serão transferidos para o armazenamento do anfitrião. O saldo restante é 540 mil pontos do sistema. O anfitrião gostaria de comprar mais algo?
Soren fechou o sistema e chamou Misha para pegar suas roupas e experimentá-las. Soren pegou as roupas de seu inventário e as entregou a Misha. Misha então começou a se despir bem na frente de Soren quando Soren viu isso. Ele desviou o olhar para dar privacidade a ela apenas para Misha dizer algo. Você não gosta do corpo do Misha, Misha? Soren foi rápido em negar a acusação e disse. Eu amo seu corpo, mas pensei em lhe dar um pouco de privacidade para trocar de roupa. Soren. Bem não. Misha está se trocando aqui para que você possa assistir a um show, Misha. Soren agora estava olhando para Misha nua e observou enquanto Misha começava a se virar e se abaixar para puxar sua calcinha, dando a Soren uma boa visão de todo o seu corpo. O marido gosta do que vê, Misha. Misha não conseguiu dizer mais nada antes de ser puxada para perto de Soren, que ainda estava nu. Logo os dois começaram a fazer sexo, apenas para terminar depois de algumas horas. A Misha precisa de um banho agora. O marido vai se juntar a Misha. Misha. Soren pensou rapidamente sobre isso apenas para ser puxado pela mão enquanto Misha e Soren iam ao banheiro. Depois de um banho rápido e um pouco de brincadeira que consistia em apalpadelas e muitos beijos, Misha e Soren se vestiram. Soren vestiu sua roupa e Misha vestiu a roupa dela. Eles combinavam em tudo, exceto na cor das camisas. Um usava uma camisa vermelha e o outro usava uma azul. Misha, você está muito bonita com sua roupa. Combina muito bem com seu cabelo. Soren. Soren fez elogios a Misha que a fizeram começar a corar. Então Soren falou novamente. Isso me lembra, eu também comprei algumas roupas normais para você usar na cidade. Falando em cidade, eu preciso ir encontrar o Luffy, Soren. Misha pode vir também? Misha quer ver um pouco a cidade, a Misha. Soren assentiu e ambos saíram do quarto com roupas normais e começaram a andar pela cidade. Depois de um pequeno passeio, Soren foi parado no meio da estrada por um grupo de fuzileiros navais. Ei, rapaz, posso te fazer algumas perguntas? Marine 1. Soren olhou para Misha, que estava interessada nas perguntas que o homem na frente de seu marido tinha para ele. Claro, mas você tem que se apressar, preciso estar em algum lugar logo, Soren. O fuzileiro olhou para Soren e depois para a mulher ao lado dele e deu um leve sorriso antes de dizer. Você conhece algum homem que use máscara e tenha cabelo azul? Marine 1. Soren olhou para Misha, que o encarou e viu que o olhar de Soren dizia, não diga nada, ok? Então ele se virou para o grupo de fuzileiros navais e falou, não por quê, Soren. O fuzileiro lançou outro olhar para Misha e disse, estranho, pensei que você pudesse saber por ter cabelo azul, a Marine 1. Soren sorriu para o fuzileiro antes de olhar ao redor e percebeu algo antes de dizer, ter cabelo azul significa automaticamente que eu conheço esse homem que tem cabelo azul e usa uma máscara? Quero dizer, olha, aquele cara ali também tem cabelo azul, talvez ele saiba, Soren. O fuzileiro olhou para onde Soren estava apontando e falou rapidamente. Ele com certeza. Ele parece meio suspeito também. Vamos pegá-lo, rapazes de Marine 1. Sim, senhor, fuzileiros navais. Ei você. Sim, você. Pare aí mesmo, Marine 1. O homem em questão viu que os fuzileiros navais estavam caminhando em sua direção e pareceu um pouco bravo. Então ele saiu correndo para longe. Ei, pare de correr. Deve ser ele. Temos que pegá-lo rápido, Marine 1. O fuzileiro naval mandou seus homens perseguirem o suspeito, e pouco antes de fugir, ele se virou para Soren e pediu desculpas. Desculpe pelo inconveniente. Preciso ir agora. Acho que acabamos de encontrar nosso cara. Marine 1. O fuzileiro correu em direção aos outros fuzileiros e logo saiu da vista de Soren. Pobre rapaz. Será que ele estava correndo atrás de quê? Soren. Soren rapidamente jogou essa ideia de lado e começou a andar em direção à floresta para encontrar Luffy e seus dois irmãos jurados. E depois de uma caminhada de 20 minutos, Soren chegou a uma área onde 3 garotos estavam treinando. 2 deles pareciam ter cerca de 11 anos e quanto ao terceiro, ele parecia ter cerca de 8. Soren saiu da clareira e foi notado pelos 3 garotos. E quem é você e o que você quer de nós? Os 3 meninos. Oi, eu sou Soren e está é minha esposa Misha. Vim assistir vocês, Soren. Capítulo 77. Quando Soren disse essas palavras, Ace e Sabó olharam para ele de forma estranha. Luffy, por outro lado, não se importou e quis continuar brincando. O que você quer dizer com você veio aqui para nos assistir? Vocês são algum tipo de pedófilo? Ace. Quando Soren ouviu o comentário de Ace, ele pensou em suas palavras, só percebendo agora que sair para a floresta onde 3 garotinhos brincavam e dizer a eles que ele estava lá para observá-los era um pouco estranho. Soren então olhou para eles e disse, eu vim aqui para ajudar vocês a ficarem mais fortes, e ao fazer isso preciso observar como vocês treinam, Soren. Luffy, que estava inicialmente apenas parado esperando algo acontecer, então falou, treinar? Estamos apenas brincando, para que estaríamos treinando? Luffy, estamos treinando para nos tornarmos os melhores piratas do mundo, seu idiota Ace. Ace deu um tapa na cabeça de Luffy quando disse isso e lembrou a Luffy o motivo pelo qual eles vinham aqui todos os dias nos últimos anos. Luffy, precisamos ficar mais fortes para podermos encontrar Shanks novamente, Ace. Quando Luffy ouviu a frase de Ace, ele se lembrou de que só poderia encontrar Shanks se ele se tornasse um pirata e fosse para Grand Line. Lá ele encontraria o One Piece e encontraria Shanks novamente. Sim, eu serei o rei dos piratas. Luffy. Luffy sempre quis ser um pirata. Mas ele quase esqueceu quando ele treinava com Ace e Sabó todos os dias porque para ele eles estavam apenas brincando até que pudessem se tornar piratas. Soren viu a realização de Luffy e pensou que Luffy era realmente apenas um idiota. Ele então decidiu deixar o gato sair da bolsa. E Luffy, você quer se tornar o rei dos piratas e encontrar Shanks novamente, certo? Bem, eu fui instruído por Shanks para ajudar você a atingir seu objetivo sendo seu mentor. Soren. Quando Luffy ouviu as palavras de Soren, ele congelou e pensou por um momento. Você conhece Shanks?
Além disso, eu não preciso de ajuda. Eu vou me tornar o rei pirata por conta própria, Luffy. Sorin viu a determinação de Luffy enquanto Ace refletia sobre as palavras que Sorin disse a Luffy, e Sabó foi deixado de fora de toda a conversa, pois só assim, se uma briga acontecesse, ele seria necessário para ajudar. Sim, eu sei, Shanks. Eu era um membro da tripulação dele. Eu saí porque agora tenho uma esposa. Seu último pedido antes de eu deixar a tripulação foi cuidar de você e garantir que você se tornasse um bom pirata, Sorin. Sorin contou a Luffy tudo o que Shanks queria que ele fizesse e não deixou nada de fora. Luffy estava ali com lágrimas nos olhos, pois Shanks realmente se importava com ele. A Sniff Sniff então está resolvido. Você vai me ensinar, Luffy. Ace não aceitou Sorin tão rápido, pois sentiu que ele poderia estar mentindo para Luffy e perguntou: se você realmente é um membro da tripulação de Shanks, então nos mostre o quão poderoso você é, a Ace. Sorin olhou para Ace e viu sua determinação em ver o quão poderoso Sorin realmente era. Sorin então abriu o sistema e comprou 3 espadas de ferro baratas que nem custavam 10 pontos de sistema e abriu seu inventário deixando-as cair no chão. Quando os 3 garotos viram as espadas de ferro caírem no chão do nada, eles ficaram atordoados apenas para serem acordados pelas próximas palavras de Sorin. Pegue-os e me ataque com eles, Sorin. Os 3 garotos acharam que Sorin era um idiota por deixar 3 pessoas atacá-lo com espadas de verdade e rapidamente Sabó falou: você sabe que essas são espadas de verdade, certo? Se nós acidentalmente matarmos você, o que acontece? Sabó. Sorin ouviu a reclamação de Sabó e disse enquanto pegava uma venda em seu inventário: então eu mereço morrer. Passei 3 dias vendado com a equipe inteira do Shanks me atacando. Eles mal deixaram um arranhão em mim, Sorin. O queixo de Sabó caiu ao ouvir as palavras de Sorin e ele sentiu que estava mentindo. Então, ele caminhou até a frente para pegar uma espada enquanto Sorin terminava de amarrar sua venda. Ok. Agora vamos come, Sorin. Sorin não conseguiu terminar as palavras antes de desviar de um golpe de espada e dizer: eu não disse para começar ainda, disse Sorin. Sabó, que tinha acabado de tentar atingir Sorin com a espada, ficou surpreso ao ver que mesmo quando Sorin não estava pronto, ele ainda desviou da espada. Eu estava apenas testando sua afirmação, só isso, Sabó. Sorin sorriu com as palavras de Sabó e então declarou: se vocês conseguirem me atacar, então todos vocês podem partir agora para se tornarem piratas. Estou claro? Sorin. Mas Shanks, disse Luffy. Luffy não conseguiu terminar suas palavras antes que Sorin o interrompesse. Shanks é rejeitado por mim. Se você conseguir acertar um golpe, eu o levarei pessoalmente até Shanks, Sorin. Luffy se iluminou com as palavras de Sorin e então disse: mas espere, eu não sei usar uma espada, Luffy. Então use seus punhos. Se você não pode usar seus punhos, então use uma arma. Se você não pode usar uma arma, então use qualquer forma de ataque, Sorin. Sorin ficou sentado ali o tempo todo explicando que eles poderiam usar qualquer coisa que se sentissem confortáveis. Sabó então mudou para seu cajado. Ace e Luffy correram em direção a Sorin com seus punhos. Pegue isso. Pistola Gomu Gomu, Luffy. Luffy então esticou a mão para trás e atirou para frente como uma pistola. Sorin desviou sem nenhum esforço enquanto Sabó ainda tentava acertar Sorin como uma pinhata. Bom, vocês podem ser ensináveis, afinal, Sorin. Sorin passou o resto do dia deixando os 3 garotos atacá-lo. Sorin até mesmo em um ponto começou a ter conversas com Misha. No final do dia, Ace, Sabó e Luffy estavam cansados e prontos para ir para casa. Mas antes que pudessem sair, Sorin os chamou. Yay! Tenho um presente para todos vocês, Sorin. E sério, onde? Me dá, Luffy. Luffy se levantou e correu em direção a Sorin para pegar seu presente. Sorin então abriu o sistema e comprou um monte de roupas pesadas que pesavam cerca de 100 kg no total e entregou um conjunto para Luffy e os outros 2 conjuntos para Ace e Sabó. Ele também comprou um para si mesmo, no qual aumentaria a gravidade mais tarde. O que é isso? Por que é tão pesado? Ace. Todos os 3 mal conseguiam levantar as roupas que lhes foram entregues e perguntaram a Sorin o que eram. Esses são pesos. Eles pesam cerca de 100 kg cada e vão te ajudar a treinar. A partir de hoje você vai usar essas roupas durante o treino, Sorin. Os 3 garotos pareciam ter acabado de morrer quando Sorin disse que eles usariam essas roupas durante o treinamento. Sorin então os dispensou e começou a ir para casa. Yay! Alguém aqui? Olá! Estou preso sob essas roupas. Luffy. O pobre Luffy ficou preso sob as roupas pesadas que Sorin deu aos 3 e passou o resto da noite lá. Capítulo 78. Na manhã seguinte, Sorin deixou a pousada em que estava hospedado e foi para o lugar onde os 3 garotos normalmente aparecem. Quando chegou lá, ele viu um Luffy dormindo com um conjunto de roupas pesadas sobre o peito. Olhando para a cena, Sorin pensou que Luffy tinha ficado preso sob as roupas. Sorin ignorou Luffy e o deixou dormir. Ele caminhou até uma grande árvore que ficava algumas centenas de metros atrás de Luffy e começou seu próprio treinamento. Vamos começar com algumas repetições, Sorin. Sorin vestiu suas roupas pesadas e sentiu que ainda se sentia um pouco sem peso, então começou a adicionar magia de gravidade em si mesmo. Quando chegou a cerca de 40 vezes gravidade, Sorin começou seu treinamento. Após 4 horas de repetições intensas, Sorin foi parado por uma voz. Ei, senhor, você pode me ajudar? Sorin olhou para a voz e viu Luffy agora acordado olhando para ele com as roupas pesadas ainda o prendendo.
Soren deu uma risadinha leve antes de pensar em uma maneira de treinar Luffy antes que os outros chegassem, então ele percebeu. E Luffy, você deve tirar as roupas sozinho, se não conseguir, eu nunca vou deixar você virar um pirata, Soren. Luffy começou a se esforçar para remover as roupas pesadas que pesavam apenas 100 kg, mas quando Soren pensou mais sobre o assunto, percebeu que Luffy era apenas um garoto de 8 anos sem nenhum treinamento prévio em levantamento de peso. Este deve ser um bom treinamento para ele, Soren. Soren voltou ao seu treinamento e aumentou sua gravidade para 45 vezes a gravidade. Recomeçando do zero, ele começou com flexões. Após cerca de 3 horas de repetições consentidas com apenas 10 minutos de intervalo a cada hora, Soren começou a se adaptar à gravidade sob a qual estava muito bem. Sai de cima de mim, Luffy. Você ainda está tendo problemas para tirar essas roupas de você? Soren. Soren começou a caminhar até Luffy para observá-lo lutar de perto. Quando ele chegou à posição onde Soren estava com Luffy a seus pés, ele falou para provocar Luffy. E se você estivesse nessa mesma posição quando entrou na Grand Line e alguém estivesse em cima de você, assim como eu? Então eles pegam um dos seus amigos e dizem, eu vou matar seu amigo se você não conseguir tirar esse peso de cima de você. O que você faria? Soren. Luffy ouviu as palavras de Soren e seus olhos se arregalaram. Luffy empurrou com toda a força e conseguiu levantar as roupas só um pouco. Vamos lá. Ou eu vou matar Ace Sabo, Soren. Quando Luffy ouviu as palavras de Soren, ele empurrou as roupas com toda a força. Depois de outro leve movimento, ele gritou. Saia de mim, Luffy. Inconscientemente, Luffy começou a projetar o Haki do Rei. Soren observou alguns pássaros que voavam sobre sua cabeça caírem do céu inconscientes. E as roupas que prendiam Luffy foram jogadas para o lado, mas não muito longe. Hehe, bom garoto. Seu treinamento realmente começa agora, Soren. Soren observou Luffy desmaiado enquanto pensava nessas palavras. Então ele pegou as roupas que estavam bem ao lado do corpo de Luffy e percebeu que havia algo errado. Essas roupas. Porra! Estou surpreso que Luffy conseguiu levantar isso com raiva, Soren. As roupas que Soren pegou eram um conjunto que ele comprou originalmente para si mesmo, mas só percebeu agora devido à diferença de peso em relação às que ele vestia. Essas coisas pesam facilmente 600 kg. Isso é 6 vezes mais peso do que ele deveria ter recebido. Desculpe Luffy, Soren. Soren tirou suas roupas pesadas e vestiu aquelas que foram dadas a Luffy por acidente e colocou as que estava usando ao lado de Luffy. Assim, agora sinto a diferença. Bem, de volta ao treino, Soren. Quando Soren começou suas repetições novamente com um aumento de até 50 vezes a gravidade, algumas horas se passaram e então 2 vozes soaram no ouvido de Soren. E eles estão aqui, Soren. Soren se levantou da repetição que estava fazendo e esperou os 2 garotos cumprimentá-lo. Mas quando eles viram Soren, eles perguntaram. O que você está fazendo aqui? Ace Sabo. Soren ficou atordoado. Ele não viu suas roupas pesadas em lugar nenhum. E onde estão suas roupas de treino? Soren. Os dois se entreolharam e começaram a rir. Soren estava ali e marcas de tique começaram a aparecer em sua testa. Vá para casa e pegue suas roupas de treino. Agora, Soren. Com quem você pensa que está falando, senhor? Tudo que vejo é um velho tentando sair com um bando de crianças Ace. Soren se sentiu magoado, ele realmente era um velho que tinha mentalmente 40 anos, mas fisicamente apenas 18, então Soren falou. Tudo bem, saiam. Eu vou treinar apenas o Luffy. Vocês não fazem parte do acordo com Shanks e eu, Soren. Soren disse aos 2 garotos para irem embora, mas eles não se moveram um centímetro e começaram a repreender Soren. Esta é a nossa base, você é quem precisa sair. E não tente levar o Luffy, não vamos deixar nosso irmão ir com um pedófilo, Sabo. Soren então explodiu enquanto concentrava sua magia de gravidade e forçou Ace e Sabo a ficarem sob gravidade 2 vezes, ambos caíram instantaneamente. Ele tem um poder como Luffy Ace. Soren então falou com os 2 com um tom frio. Você pode ir embora, ou pode ficar e treinar com Luffy. Essas são suas únicas opções e não há meio termo, Soren. Os 2 garotos começaram a tremer um pouco antes de acenar com a cabeça e sair correndo. Logo Luffy acordou e olhou ansiosamente para Soren esperando por seu elogio sobre como ele levantou as roupas. Mas infelizmente isso nunca aconteceu. Em vez disso, Soren disse, vamos começar a treinar. Eu comprei algumas roupas mais leves, você deve conseguir vesti-las, Soren. Luffy olhou para perto dele e viu as roupas. Ele tentou pegar a camisa e lutou um pouco, mas conseguiu segurá-la em suas mãos. Senhor, é cheiro, Luffy. Soren ficou um pouco surpreso com o comentário de Luffy e lembrou que ele treinava com isso. Só se preocupe com o cheiro depois, Soren. Luffy tentou vestir a camisa com um pouco de dificuldade, mas conseguiu, e então Soren falou. Ao momento perfeito. Agora, Luffy, você e seus 2 irmãos começarão a treinar. Soren. Irmãos? Onde? Luffy. Luffy olhou em volta, mas não viu nada até ouvir algumas pessoas caminhando em direção a eles com dificuldade, pois também usavam roupas pesadas. Pronto. Agora, a primeira coisa que você vai fazer é andar por aí com as roupas, acostumar-se a elas no seu corpo, Soren. Soren explicou a Luffy e quando Ace e Sabo chegaram, explicou novamente. Capítulo 79. Já faz 2 semanas desde que Luffy, Ace e Sabo começaram seu treinamento com Soren. Todos os dias começavam debaixo da árvore às 8 da manhã. De lá eles corriam 5 quilômetros pela cidade com seus coletes pesados. Depois que eles voltavam da corrida, eles tinham um intervalo de 20 minutos apenas para começar o combate corpo a corpo entre si. Soren ensinou-lhes algumas posturas e formas antes de deixá-los praticar.
Depois que eles treinaram em luta, Soren os fez subir até o topo da árvore. Normalmente seria uma tarefa fácil, mas com coletes pesados era muito mais difícil. Ao longo dessas 2 semanas de treinamento, Luffy quis desistir milhares de vezes apenas para ser atingido na cabeça por Soren e disse que o treinamento o ajudaria a atingir seu objetivo. E no último dia Soren atualizou os pesos para todos. Parabéns vocês 3, agora vocês conseguem fazer exercícios básicos de musculação. Agora é hora de adicionar mais peso, Soren. Quando os 3 garotos ouviram Soren dizer que iriam adicionar mais peso aos coletes, eles desabaram. Vamos Soren Sensei, já nos adaptamos a esse peso, por que adicionar mais? Sabó. Tudo que Soren fez foi olhar para Sabó e tirar seu próprio colete pesado, colocando no chão. Então ele lançou um desafio aos 3. Se vocês 3 conseguirem levantar este colete com peso, eu vou parar o treinamento de vocês aqui e ensinar algo melhor. Soren. Os 3 se entreolharam e pensaram que Soren estava dando a eles um brinde para progredirem no treinamento. Ace foi o primeiro a se aproximar e tentar pegar o colete. HNNGGGHH. Ei, por que não consigo levantar isso? Ace. Ace olhou para Soren, que apenas tinha um sorriso no rosto, então foi empurrado para o lado por Sabó, que disse: afaste-se e pare de tocar. HNNGGGHH. Do que isso é feito? Sabó. Sabó teve a mesma reação de Ace quando percebeu que não conseguia nem levantar a ponta do colete. Olhando para Soren, ele conseguiu ver que Soren era um verdadeiro monstro antes de olhar para Luffy para ver se ele tentaria. E você, Luffy? Você vai tentar pegar o colete? Soren. Luffy apenas olhou para Soren e percebeu que ele não conseguiria levantar o colete e disse: não consigo levantá-lo. Podemos passar para o próximo treinamento? Luffy. Luffy pela primeira vez disse algo inteligente e Soren o elogiou mentalmente. Enquanto pegava seu colete, ele falou sobre seu poder de aumentar o peso das coisas. Posso aumentar o peso de qualquer coisa que eu quiser e ao fazer isso, treino meu corpo para ficar mais forte. Agora aumentarei o peso de seus coletes, Soren. Quando Soren disse isso, os 3 garotos sentiram o colete ficar 2 vezes mais pesado e começaram a vacilar em suas posturas. Depois de alguns minutos para se ajustarem, disse Soren: bom, agora comece fazendo um passeio pela cidade, Soren. Os 3 garotos gemeram e saíram correndo em direção à cidade e Soren voltou ao seu treinamento. Eu deveria treinar meu rabo para não tê-lo como uma fraqueza quando Misha acidentalmente o agarrou ontem à noite. Percebi que poderia ser um problema para mim no futuro, Soren. Soren então guardou seu colete pesado e liberou a gravidade que o pressionava para baixo. Então ele começou a exercitar sua cauda fazendo flexões e barra fixa. No começo foi difícil e ele caiu da árvore algumas vezes, mas ficou mais fácil com o passar do tempo. Quase 3 anos se passaram e Soren estava treinando Ace e Sabó no básico do Haki de observação porque estava quase na hora deles zarparem sozinhos. Mas algo aconteceu quando Soren estava treinando os dois. Luffy chegou atrasado à sessão de treinamento. Ei, onde está o Luffy? Soren. Ace e Sabó tiraram as vendas e deram de ombros dizendo: e ele deveria ter chegado aqui há 3 horas ambos. Soren então fechou os olhos para pensar apenas para lembrar que Luffy foi feito refém por um grupo de piratas para obter informações sobre onde era seu esconderijo. Soren então fez uma pergunta rápida a Ace e Sabó: vocês roubaram de um grupo de piratas e foram pegos? Soren. Os rostos dos dois ficaram pálidos e o suor começou a se formar em suas testas, apenas para logo desaparecer. Sentimos muito, Soren Sensei. Vimos um grupo de piratas na cidade e queríamos testar nossas novas habilidades. Mas fomos pegos e escapamos, Ace e Sabó. E vocês crianças, o que eu vou fazer com vocês, Soren? Soren então estendeu seu Haki de observação para procurar por Luffy. Depois de 1 minuto Soren encontrou Luffy e falou: eu sei onde ele está. Mas como punição você irá resgatá-lo, estou claro. Soren: claro, senhor. Ace e Sabó. Os dois correram na direção que Soren apontou e começaram a procurar por sinais de Luffy, e quando chegaram ao cais, um grupo de piratas cercou um garoto de 11 anos. Ei, esse é meu irmão, é melhor você deixá-lo ir agora ou então Ace. Ace foi o primeiro a gritar e chamar a atenção do grupo de piratas enquanto Sabó se esgueirou ao redor do grupo de piratas para salvar Luffy. Pirralho, onde está nosso tesouro? Fale ou então eu tiro a vida dele, pirata. Ace estava ganhando tempo enquanto esperava Sabó se posicionar. O pirata começou a ficar impaciente e colocou seu cutelo mais perto da garganta de Luffy. Sangue podia ser visto começando a se formar na lâmina. Agora Sabó. Ace. Ace gritou e os piratas foram levados por suas palavras e começaram a olhar ao redor para ver quem o pirralho diante deles havia gritado, mas era tarde demais. Sabó então caiu em cima do pirata que segurava Luffy em seus braços, fazendo-o cair no chão e deixando Luffy escapar. Corra, Luffy. Eu te alcanço em breve, Sabó. Sabó matou o pirata que caiu sobre ele apenas pelo peso que Sabó tinha em seu colete. Era cerca de 450 kg. Sabó então foi cercado pelos outros piratas enquanto Luffy corria em direção a Ace. Você está morto, pirralho. Morra, pirata. Um pirata investiu contra Sabó, que se esquivou com algum esforço, mas não muito, pois seu treinamento com Soren começou a permitir que ele alcançasse o Haki da observação. Assim que Sabó viu a abertura feita pelo pirata que tentou empalá-lo, ele correu. Com rapazes. Estou logo atrás de vocês e Sabó. Sabó começou a gesticular para que Ace e Sabó corressem enquanto ele fugia dos piratas. Ace e Luffy começaram a se apressar apenas para ouvir algo que eles nunca desejaram ouvir. Bang! Aulha, Sabó. Ace e Luffy se viraram e viram Sabó caindo no chão com sangue cobrindo suas roupas. Sabó, Ace e Luffy. Não. Corra, eu vou ficar bem. Ace. Pegue Luffy e corra, tosse, Sabó. Sabó disse a Ace para pegar Luffy e correr porque ele sabia que Ace era mais razoável, e quando ele pensou, Ace agarrou Luffy e começou a correr. Sentirei saudades de vocês, tosse, haha, Soren Sensei.
Obrigado, Sabó. Capítulo 80. Yay! Esse pirralho matou o capitão, pirata. Um pirata que foi verificar as condições de seu capitão disse quando percebeu que seu capitão havia morrido. E que pirralho? Bem, ele está morto agora de qualquer maneira, pirata 2. Quem falou foi quem estava sobre o corpo de Sabó e decidiu que não queria mais ver o rosto do pirralho, então tentou chutá-lo para o oceano. Ai, que porra é essa, pirata 2? O que há de errado? O que aconteceu, pirata? Esse pirralho. Tentei chutá-lo para a água, mas não consigo movê-lo, pirata 2. Os outros piratas se reuniram em volta de Sabó e tentaram pegá-lo. Puta merda. Por que ele é tão pesado? Pirata 3. O grupo de piratas viu que Sabó estava usando algo estranho e tentou tirá-lo dele. E são essas roupas. Elas são tão pesadas, pirata 4. Todos se esforçaram para tirar as roupas que Sabó usava e depois de 20 minutos de luta, finalmente conseguiram tirar o colete. Puta merda. Como esse pirralho conseguiu usar isso e ainda se mover, pirata? Eles pegaram o Sabó nu e o chutaram para dentro das águas e então jogaram o colete pesado sentindo que não poderiam usá-lo para nada. Felizmente o colete errou Sabó por apenas alguns centímetros e afundou no fundo super rápido. Vamos tomar uma bebida, rapazes. Precisamos descobrir quem será o próximo capitão, pirata 2. Os piratas deixaram o cais e foram até a cidade para pegar algumas bebidas. Logo apareceu um homem encapuzado que, ao ver o que tinha acontecido, agarrou Sabó antes que ele afundasse e foi embora. Luffy e Ace voltaram para Soren com lágrimas nos olhos. Quando Soren os viu, pensou que isso tinha acontecido e perguntou mesmo assim. O que aconteceu? Onde está Sabó? Soren. Esse Sabó está morto. Luffy. Luffy estava coberto de seu próprio ranho e lágrimas enquanto contava a Soren o que aconteceu. Enquanto Luffy contava a Soren o que aconteceu, Ace estava de mau humor para o lado, se culpando por não ajudar Sabó em seu momento de necessidade. Depois que Luffy explicou o que aconteceu, ele falou. E onde estão esses piratas? Soren. E eles ainda devem estar nas docas, Luffy. Soren então colocou a mão sobre o chapéu de palha de Luffy e disse. E Luffy, Ace, sigam-me, vamos mostrar a esses piratas com quem eles mexeram, Soren. Soren então caminhou em direção às docas pela cidade, mas logo foi parado por Ace, que falou. Ah, lá estão eles. Olha, eles estão bebendo, Ace. Soren então olhou para o bar e o reconheceu, era o lugar onde Misha trabalhava. Misha implorou para experimentar a vida profissional, embora Soren dissesse que ela não precisava porque eles não precisavam de dinheiro, mas depois de alguma convicção, Soren a ajudou a conseguir um emprego neste bar. Dentro do bar, Soren trouxe Ace e Luffy para confrontar os piratas. Ei, docinho, vem encher minha bebida sim, pirata 5. Os clientes do bar assistiram enquanto o pirata dava em cima da única garçonete que estava fora dos limites. Todos tinham visto o marido dela no dia em que ele veio para conseguir um emprego para ela. Foi nesse momento que todos começaram a sentir pena desse pirata, mas não disseram o contrário. A caminho, Misha. Misha pegou o grande jarro de cerveja e caminhou até o grupo de piratas. Aqui está sua cerveja, Misha. Obrigado, meu amor. Ei, você deveria vir comigo para o meu quarto mais tarde. Eu posso te mostrar um momento agradável, hahaha, o pirata 5. Não, obrigada, eu tenho marido, Misha. O pirata ficou irritado por ter sido recusado e lhe disseram que ela tinha um marido. Então ele falou com uma voz irritada. Ei, vadia, eu te dei uma ótima oferta. Eu posso te dar tudo que seu marido não pode. Dinheiro, poder, prazeres, pirata 5. O pirata foi interrompido por um tapa no rosto de Misha, então ele se levantou e gritou. Como você ousa? Eu vou abusar você, vadia, pirata 5. E ai, você vai o que para minha esposa? Soren. O pirata se virou quando ouviu alguém falar com ele e abriu um sorriso no rosto quando ouviu dizer esposa. Ei, sua esposa me bateu e estou me sentindo um pouco tonto. Talvez eu precise ir ao hospital. Vou precisar de honorários médicos. Eu também poderia levá-la como assistência médica, pirata 5. O pirata não conseguiu terminar a frase mais uma vez quando foi golpeado novamente, dessa vez por Soren. Guarde seus pensamentos desagradáveis para si mesmo antes que eu te mate por eles, Soren. O pirata ficou furioso, mas a posição em que foi golpeado fez avistar dois garotos, então ele falou mais uma vez. Yay! Eu posso te perdoar se você me contar suas relações com aqueles dois logo atrás de você, pirata 5. Soren se virou para olhar para Ace e Luffy, então se virou para o pirata e disse. Eles são meus discípulos, e me disseram que você matou meu terceiro discípulo, isso é verdade? Soren. O pirata começou a rir e então falou. Não, eu não tive a chance de matar aquele pirralho, mas joguei a bunda dele no oceano para alimentar os peixes e pirata 5. O rosto de Soren não mudou nada enquanto Ace e Luffy lutavam contra a vontade de matar o pirata, então Soren falou. Então quem o matou? Soren. Então o pirata falou rindo muito. Eu fiz. Hahaha. Gostei das últimas palavras dele enquanto atirava nele. Por quê? Você tem algum problema comigo atirando nele? Pirata 2. Soren então olhou para o pirata que acabará de falar, ele não disse nada, apenas agiu. Em um segundo o pirata estava falando sobre sua morte como se fosse algum tipo de troféu, e no segundo seguinte sua cabeça estava separada de seu corpo. Piti, ei, quem ousa fazer mal à minha tripulação? Pirata 5. Soren então se virou para o pirata que estava tentando levar Misha para a cama. Enquanto ele limpava o sangue de sua mão com um pano, ele falou com o pirata. Quero que saibam, vou matar todos vocês. Não é por vingança ou para vocês tentarem dormir com minha esposa. Vou fazer isso porque quero. Não mato ninguém há 3 anos e minhas mãos estão um pouco coçando. E depois que eu matar vocês, usarei partes do seu corpo para alimentar os peixes como você fez com Sabó, Soren. Soren parecia um psicopata quando falou com esses piratas, e depois que ele falou, o medo tomou conta dos piratas quando o banho de sangue começou.